Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. Galera, esse é o sexto vídeo da nossa série sobre MVC em PHP. E se você não assistiu os últimos episódios dessa série, eu recomendo que você assista antes de seguir para o vídeo de hoje. O link está aqui no card e na descrição também. Galera, na semana passada nós implementamos o login aqui do nosso painel de administração e implementamos também os middlers que permitem o bloqueio desse acesso ao painel quando o usuário não estiver logado. E no vídeo de hoje nós vamos implementar o painel em si, galera. Então a estrutura de menus, os módulos e tudo que um painel precisa para existir e funcionar aqui no projeto. Só que antes disso eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E galera, na semana passada nós implementamos essa tela de login aqui no nosso projeto e a gente também implementou o gerenciamento dessas sessões de login. E tudo isso, galera, atrelado aos nossos middlers. Então aqui dentro de app, HTTP middler, a gente criou aqui dois middlers para gerenciar esse login. O middler que gerencia aqui o bloqueio de acesso para usuários que não estão logados e aqui o bloqueio de acesso para usuários que estão logados. E tudo isso a gente definiu nas nossas rotas de admin aqui dentro. Então a gente criou uma rota de home aqui do admin, que apenas imprime aqui admin na tela quando o usuário está logado, e duas rotas aqui para gerenciar o nosso login, né, o get post do login, e também uma rota aqui de logout para deslogar esse nosso usuário. Galera, então o que a gente precisa fazer agora é logar aqui dentro do painel e a gente também criou aqui uma validação se esse usuário aqui tem ou não um cadastro aqui com a gente. Então eu vou digitar qualquer coisa aqui para exibir o alerta. Apareceu aqui que o e-mail e a senha são inválidos. E se eu entro aqui com o nosso e-mail aqui, que é canalwdev@gmail.com e a senha 123456, eu consigo logar aqui no painel. Então aqui aparece escrito admin pra gente. Galera, nesse alerta que aparece aqui no login, ele foi criado diretamente no controlador de logins. Então, se a gente acessar controlador admin login, a gente tem um método aqui que está gerenciando esse status de erro para a gente. Só que aqui dentro do painel a gente vai ter outros status, como depoimento criado com sucesso, usuário alterado com sucesso, mensagens de erro aqui também. E ao invés de a gente criar esse cara aqui em todas as classes que a gente for utilizar, ao invés de a gente criar essa nossa view aqui em todos os módulos que precisarem de um alerta aqui de status, a gente vai criar uma classe para gerenciar isso para a gente e a gente vai chamar apenas um método aí de sucesso ou erro e ele vai imprimir essa mensagem bonitinha para a gente na tela. Então para isso, galera, a gente vai vir aqui na nossa pastinha de resources, a gente tem a pastinha admin e aqui dentro tem a pastinha login que tem esse nosso status aqui que ele já definiu como erro aqui para a gente. O que a gente vai fazer, galera? Vou renomear aqui de login para alert. Opa, alert. Beleza? E aqui dentro, eu vou trocar aqui esse alert danger para alert. Aqui, ao invés de danger, eu vou colocar tipo. Beleza? Aqui tipo como variável, tá? Então eu vou passar aqui para ele danger, success, a classe que for correspondente ao tipo de alerta que eu quero colocar aqui dentro. Lembrando que essas classes de alert aqui são classes do Bootstrap, beleza? E aí aqui em cima, galera, dentro de admin a gente vai criar um outro controlador. Aqui eu vou criar o controlador alert.php, beleza? E dentro desse controlador eu vou abrir o PHP, vou definir o nosso namespace como app controller admin, beleza? E a nossa classe aqui é alert, beleza? Essa nossa classe alert, eu vou criar aqui um método aqui, public static function get success. Beleza? Que ele vai retornar para a gente uma mensagem de sucesso. Para isso eu preciso passar aqui para ele qual que é a mensagem que ele quer retornar para a gente. Beleza? Então aqui eu vou colocar método responsável por retornar uma mensagem de sucesso. Beleza? Aqui é a mensagem, que é uma string para a gente. E ele também retorna uma string. Por quê? Porque ele vai retornar para a gente uma view renderizada aqui. Então, a ideia, galera, é a gente retornar aqui para ele a renderização de uma view. Aqui a gente, deixa eu só pegar o namespace da view aqui. Então, é use/app/utils/view. E a gente vai chamar aqui view render. Aqui é admin/alert. E aqui ele tem um status aqui dentro, então é alert status. Beleza? E aqui eu passo para ele as duas coisas que eu preciso, que é tipo, que o tipo aqui é igual a success, e a mensagem, que é igual ao nosso message aqui, que esse método recebeu.
Beleza? Vamos testar esse cara aqui diretamente no login. Aqui eu sei que lá no login é uma mensagem de erro, mas vamos testar aqui com sucesso e depois a gente troca para o erro, beleza? Então aqui dentro do nosso login, ao invés da gente chamar essa renderização da view aqui quando for um status de erro, a gente vai remover essa chamada aqui e a gente vai chamar o alert getSuccess. E aí eu passo o error message aqui dentro. Beleza? Lembrando que sim, é uma mensagem de erro, a gente só está testando esse método aqui do getSuccess, beleza? Vou colocar aqui qualquer coisa. E aqui qualquer coisa também, vamos executar. Apareceu aqui verdinho, que deu sucesso, né, aquele success. E mais apareceu aqui também esse nosso alerta, então é sinal que essa nossa classe aqui está funcionando. Então o que a gente precisa fazer é duplicar esse nosso método aqui para definir aqui o nosso erro. Então, getError, aqui retornar uma mensagem de erro. Aqui a gente troca para danger, para ficar vermelho, né? A classe do Bootstrap aqui mesmo. E aqui dentro do nosso login a gente também troca para getError, beleza? Vou colocar qualquer coisa aqui. E vamos testar novamente. Agora ficou vermelhinho, ficou perfeito aqui, beleza? E agora a gente já tem essas mensagens sendo processadas aqui dentro do nosso painel. Aqui a gente já pode utilizar tanto o status de sucesso quanto o status de erro aqui também. Beleza, galera? Então a gente pode começar a construir o nosso painel agora, porque a gente já tem as ferramentas necessárias para isso. Galera, a primeira página que a gente vai construir aqui do painel vai ser a página de home, que é quando o usuário está logado, aqui é a primeira parte que ele acessa do painel. Então eu vou colocar aqui canal wdev@gmail.com, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E é essa tela aqui, galera, é a URL de home aqui dentro do painel que a gente vai construir primeiro. Só que antes disso a gente precisa construir aqui toda a parte do HTML por trás, a estrutura de menus, a estrutura aqui da página que vai carregar, para aí sim a gente criar os módulos aqui que o nosso projeto irá acessar, que o nosso painel irá carregar. Então vamos lá, galera. Então para a gente começar a construção aqui, a gente vai criar um novo controlador aqui. Claro, vou até duplicar de login aqui, porque a gente também vai estender ele de page, então é o nosso controlador home, beleza? Esse controlador home, ele vai estender de page, né, da nossa página aqui do nosso painel de administração. E aqui o que eu preciso, galera, eu não preciso nem do usuário, nem do login aqui, preciso apenas da view. Beleza? E eu vou remover todos os métodos aqui, porque eu só precisava da extensão mesmo. E eu vou criar aqui um novo método, que vai ser o método que vai retornar para a gente o conteúdo dessa home aí. Public Static Function getHome. Beleza? Aqui eu obtenho o objeto de request aqui. Então, a nossa rota que vai apontar para esse nosso controlador, ele vai retornar para a gente. Ele vai chamar esse método já passando o objeto de request aqui para a gente. Beleza? Método responsável por renderizar a view de home do painel. Beleza? Aqui eu tenho o meu objeto de request. E aqui ele vai retornar para a gente uma string, beleza? E aqui, da mesma forma que o login aqui fez, né? A gente precisa carregar primeiro o conteúdo e depois passar aqui para esse nosso getPage aqui, beleza? Então aqui eu vou carregar o conteúdo da home. Beleza? E para ficar legal aqui dentro do nosso projeto, para a gente poder separar bem aqui dentro dessa pastinha de mim, a gente vai criar uma pastinha para guardar os módulos do nosso projeto. Cada setor aqui dentro do nosso painel a gente vai chamar de módulo. Então eu tenho um módulo que vai ser a home, eu tenho um módulo que vai ser o depoimento, que ele está gerenciando os depoimentos aqui da página, eu vou ter um módulo de usuários. Enfim, você pode criar outros módulos também dentro do seu projeto. E você definindo assim, você consegue separar cada parte desse seu painel e definir cada arquivo, ou cada view, ou cada processo que fica dentro de cada partezinha dessa de uma forma muito mais simples, né? E sem carregar tanto o seu código aqui dentro, né? Sem carregar tanto as pastas, né? E fica muito mais visível essa divisão em módulos, beleza? Então, para isso, eu vou chamar aqui content, que vai ser igual a view, render, e aqui eu vou passar admin /modules, não tem modules ainda, tá? A gente não criou essa pastinha, tá? E aí eu vou chamar home /index, beleza? E não vou passar nenhuma variável aqui por enquanto, beleza? E o que eu vou retornar para ele aqui, eu vou colocar retorna a página completa. E aí eu vou chamar aquele nosso método getPage. Então, return parent getPage. Aqui eu passo o título, eu vou passar como home wdev, beleza? E aqui eu passo o content para ele.
Beleza? E agora a gente precisa colocar esse cara aqui dentro da nossa rota de admin aqui dentro, né? E como eu falei que a gente vai dividir em módulos aqui o nosso painel, já é o momento da gente começar a separar essas rotas aqui dentro, porque só de login a gente tem aqui 3 rotas que estão gerenciando o login, né? Dos nossos outros módulos de depoimentos, de usuário, a gente vai ter várias rotas também, então é o momento da gente já separar isso aqui, deixar isso aqui bem mais organizado. Então para isso, galera, a gente vai criar uma pastinha chamada admin, beleza? E dentro dessa pastinha aqui, dentro de hosts, a gente vai criar um arquivo para login.php, que ele vai guardar aqui para a gente todas as rotas que são relacionadas ao login. Quais rotas são essas? O get de login, o post de login e o get de logout. Vou recortar e vou colar aqui dentro desse nosso arquivo. Vou abrir o PHP aqui, beleza? Colei. E agora o que eu preciso também é copiar esse nosso namespace aqui, beleza? Então esse nosso namespace eu também preciso passar aqui. Aliás, essas dependências aqui, né? Tanto do response quanto dos controladores de admin. Beleza? E eu também preciso criar um outro arquivo aqui chamado home.php. Beleza? Que ele vai gerenciar essa página de home pra gente. Tá? Então essa página de home eu também vou remover daqui. E eu vou adicionar ela aqui dentro desse carinha de home pra gente. E esse admin aqui fora, ele vai ser responsável por incluir esses caras. Então, vou colocar aqui, inclui as rotas de home. Então, ele vai incluir pra gente que include dir. E aí, eu passo aqui pra ele admin/home.php. Beleza? Aqui eu vou copiar e vou colar. E inclui as rotas de login. Aqui ele vem para login também. Beleza? E ele vai incluir pra gente esses caras aqui. Beleza? Vamos atualizar para ver se continua funcionando. Continua funcionando aqui. Beleza? Então aqui dentro do home a gente vai chamar o nosso controlador agora de home que a gente acabou de criar. Então é admin /home get home. Beleza? Aqui eu tenho que passar o objeto de request, né? Então eu vou passar aqui o objeto de request. Acho que eu não estou usando lá, mas tranquilo, dá para passar. Vou atualizar. Já apareceu aqui home wdev e olha a nossa página aqui, já mudou de cor o fundo. Então é sinal que ele já está carregando o nosso HTML aqui do painel. Beleza, galera? Só que assim, a gente vai precisar ter um menu aqui dentro, a gente precisa de uma estrutura de páginas e todos os módulos aqui do painel vão ter essa mesma estrutura. Vai carregar o menu e vai carregar o conteúdo do módulo, sempre. Então, é melhor a gente criar um método que vai retornar para a gente já essa estrutura de menus pronta e já o lugar para a gente colocar o conteúdo de cada página desse módulo. Né? Da mesma forma que a gente criou aqui o getPage, que ele tem um espacinho lá para a gente colocar o conteúdo, a gente vai criar um outro método para gerenciar esse conteúdo do painel em si. Beleza, galera? Então, dentro desse nosso page, a gente vai criar um novo método chamado getPanel. E para isso, então, galera, aqui embaixo a gente vai colocar public static function getPanel. Beleza? Esse getPanel ele vai receber 3 parâmetros aqui. O title, o conteúdo e um novo parâmetro aqui que é o current module. Por quê? Porque eu quero saber qual que é o módulo atual que eu estou aqui dentro do painel, porque a gente vai colocar esse módulo atual destacado no menu. Então, se eu estiver na home, ele vai estar destacado na home. Se eu estiver em depoimentos, ele vai estar destacado no depoimento. Se eu estiver em usuário, ele vai destacar usuários e assim por diante, quantos módulos você criar aqui dentro do painel. Beleza? Então, eu preciso desses 3 caras aqui para que o getPanel possa funcionar. Beleza? Aqui é método responsável por obter... Na verdade, por renderizar, né? Renderizar a view do painel com conteúdos dinâmicos. Beleza? Com conteúdos dinâmicos. Aqui, galera, então eu tenho o título da página, que aqui é uma string. Beleza? Eu tenho o conteúdo da página, que também é uma string. E eu tenho também o current module, que também é uma string aqui. Beleza? E aqui o retorno dela também é uma string. E o retorno dela, galera, é basicamente esse getPage aqui. Por quê? Porque eu vou processar o painel, mas depois eu vou chamar esse getPage aqui para renderizar ali o header, o nosso body ali, todo esse conteúdo que eu já tenho nesse nosso page aqui. Então, basicamente, o que a gente vai processar do painel, ele vai colocar neste conteúdo. E dentro do conteúdo desse painel, a gente vai colocar esses nossos valores aqui que a gente já definiu do conteúdo de cada módulo. Tá? Ficou um pouquinho confuso aí de explicar, mas agora na prática vai ficar muito mais fácil de entender. Beleza? Então, basicamente, galera, eu já vou colocar aqui um return de self getPage, passando title.
e passando o nosso conteúdo aqui, tá? Só para a gente ver isso aqui funcionando. Beleza? Então aqui nós temos o conteúdo, aqui eu vou colocar que ele retorna a página renderizada. Beleza? Aqui eu vou colocar algumas coisas aqui em cima, mas por enquanto vamos testar se esse getPanel funciona. Então aqui dentro de Home, eu vou chamar, ao invés de getPage, eu vou chamar getPanel. Só que aí, galera, ele também pede para a gente colocar qual que é o módulo atual aqui como terceiro parâmetro. Então eu vou colocar como Home, tá? Home aqui, tudo minúsculo. Beleza? Vou atualizar aqui, vamos ver. Continuou funcionando, galera. Então isso é um bom sinal. Agora, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai construir essa nossa view do painel. Essa view diferente que o painel precisa ter para processar dentro do nosso getPage depois. Beleza? Então aqui dentro de admin, a gente vai criar um novo carinha aqui chamado panel. panel.html. E dentro desse arquivo a gente vai criar duas sections aqui dentro. A primeira section vai ser o menu que a gente vai colocar aqui e a segunda vai ser o conteúdo do nosso módulo, beleza? Então aqui eu vou colocar uma section que eu vou dar o ID para ela de menu, beleza? Aqui a gente vai guardar um menu aqui do projeto. Eu vou colocar uma variável para esse menu, porque a gente vai precisar gerar ele dinamicamente conforme os módulos que a gente tiver. Beleza? E também eu vou colocar aqui uma segunda section, que é o nosso conteúdo, que eu vou dar o ID para ela de módulo, beleza? Então aqui é um conteúdo do nosso módulo. Dentro dessa section de módulo, a gente vai colocar uma div, beleza? Div class container, porque essa div aqui, essa class container, ela coloca uns paddings aqui dentro para a gente e fica bem legal esse conteúdo do módulo desse jeito, beleza? E eu vou colocar aqui também mais um padding top aqui, de 3 aqui, essa classe aqui do Bootstrap que coloca pra gente um padding de aproximadamente uns 20 pixels aqui na parte superior, né, no top aqui dessa div, beleza? E dentro da div a gente vai passar aquela nossa variável content aqui. Então temos duas variáveis para passar aqui dentro desse nosso panel, beleza? Então aqui dentro do nosso page, da classe page aqui do controlador, a gente vai criar uma nova variável aqui chamada content panel, beleza? Essa variável aqui ela vai ser responsável por guardar o conteúdo renderizado dessa nossa view do panel, beleza? Então aqui eu vou colocar renderiza a view do painel. Beleza? E aqui eu vou colocar essa variável aqui, então, content panel, beleza? Que ela vai receber o quê? View render admin barra panel, beleza? E aqui eu vou passar algumas variáveis para ela. A primeira, menu. Eu ainda não tenho menu, então vou colocar um olá mundo aqui só para ficar bonitinho, só para a gente ver se está funcionando. E o nosso content eu tenho. O content é o que está vindo aqui nessa variável content. Por enquanto não tem nada, porque a nossa view nem existe ainda, tá? Então ele está vindo vazio. E aqui, galera, a gente vai trocar. Ao invés da gente colocar esse content direto no getPage, a gente vai colocar o content panel. Beleza? Vou salvar e vamos ver o que vai acontecer. Vou atualizar aqui. Olha aqui, galera, apareceu o nosso Olá Mundo aqui dentro, beleza? Então, isso é sinal que a nossa view aqui do painel ela já está sendo renderizada. E o que a gente precisa fazer é construir esse nosso menu aqui dentro. Então, para isso, a gente vai criar um método aqui. Vou colocar aqui self get menu. Beleza? E aqui o que eu preciso fazer aqui é passar qual é o módulo que a gente está, porque a gente vai destacar ele de uma forma diferente, como eu já falei para vocês. Isso aqui vai ficar super legal aqui no projeto. Então vamos criar esse método aqui. Eu vou criar ele como private, porque a gente vai chamar ele só pela classe mesmo. Então private static function get menu. Beleza? Aqui eu passo qual que é o módulo atual, o current module. Beleza? Método responsável por renderizar a view do menu do painel. Beleza? Aqui esse current module, ele é uma string. Beleza? E o nosso retorno aqui também é uma string porque é uma view renderizada. Galera, eu vou fazer esse menu estático aqui no primeiro momento e em seguida a gente coloca os links dinâmicos nele, beleza? Então aqui, galera, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um return aqui de uma view, beleza? Uma view aqui, view render, e eu vou passar admin barra menu barra box. Vou chamar de box aqui, que é o box do menu, né? A nossa caixa do menu completa ali, desse menu, dessa estrutura de menu completa aqui dentro do painel, beleza? E eu vou passar para ele algumas variáveis, né? Por enquanto eu não vou passar nenhuma, mas já vou deixar a linha de variáveis aqui aberta e vou colocar o comentário de renderiza, retorna, né? Retorna a renderização do menu. Beleza? Então esse cara aqui a gente precisa criar para que o menu possa aparecer aqui. Beleza? Então aqui eu vou criar essa pastinha menu dentro de admin.
Beleza? E dentro dessa pastinha menu, eu vou criar o nosso item aqui, que vai ser box.html. E galera, o código aqui para produzir esse nosso menu, ele vai ser um pouquinho extenso aqui o HTML dele, porque o Bootstrap nos pede isso para a gente criar as navbars. A navbar vai ser uma barra superior onde vai guardar esse nosso menu do projeto aqui, beleza? Então tem várias classes aqui CSS que a gente precisa implementar, beleza? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir uma nave aqui, né, de navegação, e a gente vai colocar algumas classes nele. A gente vai colocar a classe navbar, a classe navbar expand LG, beleza? Para que ela seja aqui de um tamanho maior, tamanho expandido aqui da nossa navbar, e o nosso menu fique bem legal aqui dentro, né? A gente vai usar as ULs e LIs para produzir o menu, então com isso aqui já vai ficar bem legal. Beleza? A gente também vai colocar aqui navbar liked e bg liked aqui, só para garantir que a nossa navbar aqui ela vai ficar com o fundo claro, para dar um contraste bem legal aí com o fundo escuro da nossa aplicação. Beleza? Vou fechar aqui a nossa nave. E a gente vai seguir para o próximo nível aqui dentro, beleza? Aqui dentro a gente vai precisar colocar uma div, galera, com aquela class container que a gente utilizou ali na nossa section do conteúdo do módulo, beleza? Dentro dessa div container, a gente vai colocar o primeiro link aqui desse nosso menu, que vai ser o link inicial, onde a gente vai escrever wdev ali dentro, que vai ser como se fosse a nossa marca aí do painel, beleza? Então aqui eu vou colocar a href. Beleza? Vou passar aquela nossa variável de URL, que é o URL aqui do nosso projeto, /admin. Então, se por acaso eu clicar aqui nesse link de wdev, eu vou para a raiz do nosso admin, beleza? E aqui eu vou colocar o texto wdev, beleza? E vou fechar esse link. E aqui a gente precisa passar uma classe, galera, para que ele funcione legal. Essa classe é navbar brand, que é como se fosse a marca mesmo dessa nossa navbar, beleza? E aqui dentro desse container, galera, a gente vai colocar mais uma div e a gente vai colocar algumas classes aqui. A primeira classe é collapse e também navbar collapse, beleza? Para definir aqui a estrutura correta dessa nossa navbar aqui dentro, porque agora a gente começa a escrever aqui realmente o menu do nosso projeto, tá? Aqui vão começar as estruturas de UL e LI aqui dentro desse menu. Aqui dentro eu preciso criar então a nossa UL, né? E a gente vai colocar uma class nela de navbar nav, que agora começa sim os nossos itens de navegação. Beleza? Vou fechar essa nossa UL. E aqui dentro, galera, a gente vai gerar várias LIs, que serão os links aqui desse nosso menu. Beleza? Vamos salvar do jeito que tá e vamos ver se já está carregando lá no painel, para a gente ver se a gente não está errando em nada, né? Então, vou atualizar aqui, ele tem que substituir esse Hello Mundo. Olha que massa, galera, já criou aqui a nossa barrinha superior aqui e já criou o link aqui em wdev. Se eu clico, ele vai aqui para a raiz do nosso admin. Beleza, galera? Então aqui dentro a gente vai colocar as nossas LIs. Então aqui eu vou colocar uma LI, a classe dela é navItem, beleza? Que é um item de navegação aqui dentro. Beleza? E dentro dele eu posso passar o nosso link aqui, beleza? Então a href. E a gente vai passar aqui qual é o link dele. Eu vou colocar aqui a nossa URL aqui, URL/admin em todos, só para deixar mais padronizado, e depois a gente vai fazer isso aqui ficar dinâmico, né? Então aqui eu vou fechar o link e vou escrever home nesse carinha aqui, beleza? Que é a URL base aqui do nosso admin, beleza? E eu vou colocar aqui também uma classe, aliás, algumas classes aqui, para definir esse link aqui, que é navLink, que ele define o link, beleza? E Active, que ele deixa o link um pouquinho mais escuro aqui dentro, vai ficar melhor na nossa barra de navegação. Vou atualizar aqui, olha aqui, galera, ficou o nosso home aqui já, e se a gente começar a duplicar esse cara, né? A gente colocar aqui mais alguns, ele já vai aparecer bonitinho aqui dentro da nossa barra aqui, dessa nossa navbar. Beleza, galera? Então vamos criar aqui a função aqui, a parte do método, na verdade, para gerenciar esses links aqui de forma automática, né? De forma dinâmica aqui dentro, para que a gente não precise ficar copiando e colando esses links aqui dentro dos nossos módulos, beleza? Então aqui, galera, eu vou criar uma variável chamada links, beleza? Aqui dentro dessa nossa navbar aqui da UL aqui, beleza? E dentro desse menu aqui, dessa pastinha menu, eu vou criar um outro arquivo chamado link.html, beleza? E eu vou colar essa nossa LI que a gente criou lá e vou trocar algumas coisas aqui dentro. O que eu vou trocar? Eu vou trocar a URL aqui, que eu vou trocar para link, beleza? E home aqui que eu vou trocar, home aqui que eu vou trocar para label.
beleza? Que vai ser o texto que vai aparecer dentro do link, e aqui o link realmente que a gente vai acessar aqui dentro do painel, beleza? Se eu atualizar aqui, eu já não tenho mais aqui as nossas ULs, beleza? As nossas LIs, na verdade, e a gente pode voltar aqui para o nosso método page para a gente criar isso aqui dentro desse método getMenu. E para que a nossa aplicação, galera, possa conhecer quais são esses módulos aí disponíveis dentro do nosso painel, aqui dentro desse nosso controlador de páginas, a gente vai criar um atributo aqui bem legal, uma propriedade legal aqui, que é private static modules, beleza? Nós temos essa propriedade aqui que ela vai guardar para a gente quais são os módulos disponíveis aqui dentro do nosso painel. Então, vou colocar aqui módulos disponíveis no painel, beleza? Então, aqui eu tenho uma variável aqui que ela é um array, beleza? E dentro dela a gente vai colocar as estruturas desses módulos. Como serão essas estruturas? Aqui será home, que aí eu coloco aqui qual é a hash desse nosso módulo, tá? Home, aqui dentro eu vou passar label, que vai ser home mesmo, ou pode ser início, aqui você escolhe o que você achar melhor, beleza? Eu tenho o link aqui também, que ele vai receber a URL, aquela constante de URL que a gente tem, /admin, beleza? E aí a gente pode duplicar esse nosso amiguinho aqui em cima, para que a gente possa gerar os outros módulos, né? A gente tem os módulos aqui de depoimentos, então a gente vai colocar testimonies, beleza? A gente coloca aqui. Aqui eu vou colocar como depoimentos, beleza? E aqui o nosso link fica testimonies, beleza? Que é os nossos depoimentos aqui dentro do painel. E também a gente vai criar aqui os nossos módulos, o nosso módulo, na verdade, de gerenciamento de usuários aqui, porque a gente ainda não tem nenhuma forma de cadastrar usuários aqui dentro da aplicação. Então aqui usuários, eu coloco aqui usuários. E também coloca aqui como users, beleza? Users aqui na hash e também no link, e usuários aqui na label. Então, eu tenho essa variável aqui, essa propriedade, que ela está me dizendo quais são os módulos disponíveis dentro aqui da aplicação. Beleza? Então, o que eu vou fazer é navegar por esses módulos aqui, iterar esses módulos aqui, para gerar os nossos links, beleza? Então, aqui em cima eu vou criar uma variável que vai guardar os links do menu, ela vai ser uma variável string vazia, links, ela vai receber uma string vazia, e eu vou iterar os módulos, itera os módulos, beleza? Então aqui que eu vou fazer for each self modules as module, beleza? E aqui eu também preciso da hash, então hash module, beleza? Por que eu vou precisar da hash? Porque eu preciso comparar aqui qual é o módulo atual, beleza? Então aqui que eu vou fazer, eu vou renderizar uma view aqui dentro de links, então links vai receber aqui, vai concatenar com ponto igual aqui, view, render, e aqui eu vou passar admin, /menu, /link, e aí eu passo as nossas variáveis aqui que eu tenho lá, que é label, que recebe aqui module label. Eu poderia passar o módulo direto aqui, mas só para ficar mais visual aqui dentro do nosso projeto, eu vou passar assim mais descrito, beleza? Então, label e link, que link, na verdade, é o nosso módulo link também. Beleza? Então, a gente tem esses dois caras sendo passados, e aí basta eu passar essa variável links aqui para o nosso box, que ele já vai carregar para a gente. Vamos dar uma olhada se isso aqui vai funcionar? Vou atualizar. Olha que massa, galera. Home, depoimentos e usuários. É claro, se a gente clicar em Home aqui funciona, mas se clicar aqui em depoimentos ou em usuários não vai funcionar porque a gente não tem essas rotas ainda configuradas aqui na nossa aplicação. E para deixar essa barra aqui mais legal, a gente vai destacar aqui qual que é o módulo atual. E para isso a gente vai usar essa nossa variável aqui, current module, beleza? E para isso eu vou criar aqui current, aqui dentro desse nosso array de variáveis que a gente está renderizando os links, tá? E current vai receber uma classe do CSS aqui, aliás, uma classe do Bootstrap aqui, para a gente utilizar no link, que ele vai definir a cor desse nosso link, beleza? Então a ideia é, eu vou comparar a hash, se ela for igual ao current module, eu vou colocar a classe. Se não, eu vou mandar vazio para ele. E qual é a classe que a gente vai usar? A gente vai usar a classe TextDanger. Por quê? Porque toda a nossa aplicação já está com as cores vermelhas, né? Então aqui, sempre que a gente estiver no módulo atual, ele vai deixar o link vermelho para a gente. Beleza? E aqui dentro do nosso link, a gente também precisa passar esse nosso current aqui, que a gente vai passar dentro do link mesmo. Então eu vou passar aqui current dentro do link e vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vou atualizar.
Olha, galera, que massa, home ficou ligado aqui. Se a gente trocar aqui dentro desse nosso home, aqui para users, por exemplo, ele tem que habilitar o último. Vamos ver? Vou atualizar. Habilitou usuários, galera. Então tá funcionando já essa nossa validação aqui dos módulos que estão selecionados, beleza? E para essa barrinha ficar mais legal aqui, a gente precisa colocar o botão de sair aqui para que a gente possa deslogar aqui do projeto, beleza? Então vamos criar esse botão sair aqui dentro dessa página. Beleza? Então, para isso, a gente vai colocar aqui dentro do nosso box e a gente vai criar o link aqui dentro diretamente, porque ele não é um link dinâmico, ou seja, todas as páginas vão ter esse link de sair, e não importa quantos módulos você colocar, a gente sempre vai ter que ter esse link de sair aqui dentro da box aqui de menu da aplicação. Então, aqui abaixo da UL, aqui, a gente vai colocar uma div class. A gente coloca deflex para definir aqui o display como flex aqui dentro dessa nossa div aqui, beleza? Vou colocar aqui justify content como end, beleza? Para ele centralizar, para ele alinhar, na verdade, aqui tudo à direita do nosso elemento aqui, beleza? E vou colocar aqui um style também, width de 100%, para ele pegar aqui o maior espaço aqui disponível dentro desse nosso componente aqui do container, beleza? E aqui a gente vai colocar um link aqui dentro, vou colocar a href, a gente vai colocar o URL, que é o URL aqui do projeto, né? /admin /logout, beleza? A gente vai colocar essa URL aqui, e para isso eu vou colocar um botão, beleza? Vou colocar um botão type button, beleza? Para não ter nenhum problema com formulários, beleza? Vou colocar a class dele como btn, e aqui dentro eu vou definir como sair, beleza? Fecho o botão. E aqui também eu fecho o nosso link. Vamos ver se isso aqui funciona. Vou atualizar. Olha aqui, galera, ficou o nosso botãozinho sair. Se eu clicar nele, vamos ver se ele vai realmente cumprir a missão. Cumpriu a missão dele, então a gente clicou e a gente saiu aqui da aplicação. Vou logar novamente, canal wdev@gmail.com. E aqui a nossa senha 1234556. Vamos ver se ele vai entrar. Logou novamente, galera, e já definiu aqui o home como o nosso módulo atual. E vamos criar aqui o nosso conteúdo da home aqui, para que a gente possa continuar o projeto aqui para os módulos de depoimentos de usuários, que são módulos um pouco mais complexos aqui. Beleza? Então aqui dentro do nosso admin, a gente já definiu que a gente tem essa nossa view admin modules home index. E a gente nem tem essa pasta aqui criada. Então vamos criar ela como modules aqui dentro de admin. Dentro dessa pasta modules a gente vai criar a pasta de home, beleza? E dentro da pastinha de home a gente vai criar um arquivo chamado index.html. Beleza? Dentro desse cara a gente vai definir aqui o conteúdo, aqui o h1 como início, beleza? E a gente vai definir aqui também um hr para a gente quebrar uma linha aqui, para a gente colocar uma linha na página, na verdade. A gente vai colocar um parágrafo aqui, seja bem-vindo ao painel de administração wdev, beleza? Fecho o parágrafo, vou iniciar um outro parágrafo aqui, vou colocar, utilize o menu superior para navegar entre os módulos disponíveis, beleza? Vou colocar aqui um P também, beleza? Vou colocar um pontinho aqui para finalizar cada parágrafo e vou colocar um HR aqui no final, só para colocar mais uma linha aqui. E a gente vai atualizar para ver se funciona. Vou atualizar. Olha que massa, galera. O nosso início aqui ele já está criado, ele já apareceu aqui para a gente. E a gente já tem aqui uma página inicial do painel feita. Agora o que a gente precisa fazer é criar as outras rotas aqui de depoimentos de usuários. Então vamos criar essa rota de depoimentos aqui para que a gente possa começar a trabalhar com esse controlador de depoimentos aqui e também que a gente possa excluir depoimentos, cadastrar, editar todas as operações aí do CRUD aqui dentro do nosso painel. Beleza, galera? Então vamos criar esse cara aqui. A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma rota para ele aqui dentro dessa nossa pastinha de admin e a gente vai colocar aqui hosts admin e a gente vai criar a pastinha testimonies aqui que são os nossos depoimentos, beleza? Então aqui testimonies.php, beleza? E a gente vai colocar aqui dentro as rotas que serão gerenciadas por ele, beleza? Eu vou copiar aqui de login apenas esse use aqui do response e do admin também, do controller admin, beleza? E eu vou definir aqui a nossa primeira rota, vou colocar aqui uma cópia da nossa home aqui, beleza? Vou colocar uma cópia aqui da nossa home, que vai ser /admin /testimonies. Beleza? Que vai ser a rota inicial aqui, a rota da listagem, né? Rota de listagem de depoimentos.
beleza? Ele vai listar aqui pra gente todos os depoimentos disponíveis aqui pra gente, beleza? Ele continua com o Midor aqui de autenticação, ele precisa de login nessa página. E aqui, ao invés de ter a home aqui, a gente vai chamar o nosso admin testimony, beleza? E eu vou colocar aqui get testimonies. Beleza? Aqui a gente passa o objeto de request para ele também e a gente precisa criar esse cara aqui dentro. Só que antes a gente precisa incluir essa nossa rota aqui, senão ela nem vai funcionar. Então aqui inclui as rotas de depoimentos. Depoimentos, beleza? E eu vou colocar aqui testimonies. Beleza? Que são as rotas de depoimentos aqui dentro. E a gente precisa criar esse nosso novo controlador. Eu vou duplicar a home aqui para criar esse nosso controlador de depoimentos. Então, testimony, a gente vai criar ele aqui. Beleza? Troca aqui o nome para testimony. Beleza? Aqui dentro eu não tenho get home mais, agora eu tenho get testimonies. Beleza? Que é a listagem dos depoimentos. Então, eu obtenho todos os depoimentos aqui. Método responsável por renderizar a view de listagem de depoimentos. Beleza? Aqui eu tenho request, aqui eu tenho uma string sendo retornada. Aqui eu vou deixar renderizando a home por enquanto, só vou trocar aqui para testimony. Beleza? Testimonies aqui. E eu vou trocar aqui para depoimentos. Só para a gente ver se isso aqui já vai funcionar dentro aqui do nosso painel. Vou atualizar aqui a página. Ele continuou como rota não encontrada. Vamos descobrir por que isso aconteceu. Então aqui em testimony ele criou /admin /testimonies. Beleza? Ele está incluindo a nossa URL aqui de depoimentos. E por que? Porque aqui ficou /testimony sem o admin. Beleza? Então vamos colocar o admin aqui, /admin /testimony. Aí sim apareceu. O nosso menu aqui está errado. Está aparecendo direto sem o admin. Então vamos voltar aqui na nossa página, aqui em page. E vou colocar esse admin aqui, /admin /testimony e /admin /user. Beleza? Users, na verdade. Beleza? Vou atualizar aqui, vou para home, vou para depoimentos. Então, isso aqui já está funcionando. Troca aqui e também troca aqui o título. Beleza? O que não está trocando é esse conteúdo aqui, porque eu já estou listando exatamente aqui o conteúdo de home, né? Estou renderizando esse nosso conteúdo de home aqui mesmo nos depoimentos. Então, o que a gente vai trocar, galera, é que admin modules, a gente vai trocar de home aqui para testimonies. Beleza? E aqui, ao invés de ter esse index aqui, a gente pode trocar para listagem, list, o que for. Mas eu vou deixar como index aqui para a gente sempre ter esse padrão, que a raiz de cada módulo vai chamar index aqui dentro. Beleza? E a gente vai colocar esse conteúdo aqui. Então, para isso, eu vou aqui no nosso modules, vou criar a nova pastinha de testimonies. Beleza? E vou criar aqui também o nosso index.html. Beleza? E eu vou usar a mesma estrutura aqui inicial desse index aqui do home, porque a gente vai trocar aqui para depoimentos. E eu vou colocar aqui, galera, aqui em cima mesmo, vou colocar um parágrafo escrito depoimentos enviados pelos usuários. Beleza? Coloquei aqui, depoimentos enviados pelos usuários. Vou colocar essa nossa HR aqui, beleza? E vou deixar desse jeito para a gente ver se vai realmente funcionar. Vou para home, funcionou. Vou para depoimentos, também funcionou, galera. Apareceu as duas barras aqui, porque a gente deixou dois HRs aqui. Beleza? O que a gente precisa fazer aqui também é colocar um botão aqui, para que a gente possa cadastrar um novo depoimento. Então já vamos colocar aqui um botão, beleza? Com a href, a gente vai passar aqui URL /admin /testimony /new. Beleza? Que vai ser o link aqui de criação de um novo depoimento. Claro que esse link ainda não existe, essa rota não existe. Beleza? Vou colocar um button type button aqui, beleza? Opa! E vou colocar uma classe nele de btn success, porque vai ser um botão aqui verdinho para a gente cadastrar um novo depoimento, beleza? Vou deixar esse nosso botão aqui como cadastrar depoimento, beleza? E vou colocar aqui o nosso Vamos ver como ficou. Olha aqui, galera, já criou o nosso botãozinho de cadastrar depoimento. E agora o que a gente precisa fazer é aqui embaixo colocar uma tabela para a gente listar esses nossos depoimentos aqui dentro do projeto. Então, para isso, a gente vai definir aqui como table. A gente vai colocar uma classe aqui de table também. A gente vai colocar table light para ela ficar com fundo branco aqui também, que vai dar um contraste bem legal aqui com o fundo escuro da aplicação. E também a gente vai colocar aquela table striped, porque ele cria aqui para a gente umas linhas, né? Cada linha da tabela aqui ela vai mudando de cor, ela fica listrada para a gente. Aqui essa tabela fica bem legal para visualização, beleza? Vou fechar a nossa table aqui.
beleza? E eu vou colocar aqui o thread aqui da nossa table para a gente definir aqui o cabeçalho dela. Então, thread aqui, a gente coloca uma linha aqui em tr, a gente coloca alguns ths aqui dentro, tá? Para definir esse nosso cabeçalho. Aqui eu vou colocar o ID desse depoimento, tá? Que a gente recebeu. Eu vou colocar aqui também o nome do usuário que fez esse depoimento, eu vou colocar o nome aqui, beleza? Vou colocar aqui também o texto desse depoimento, vou colocar a data que esse depoimento foi feito e também, por fim, algumas ações aqui dentro. As ações vão ser editar ou excluir esse depoimento, beleza? Então a gente tem esses caras. Para ficar mais legal aqui, como a gente vai ter um campo que tem um texto bem grande, eu vou colocar aqui um style aqui de width de 200 pixels no nome e também nas ações, tá? Então eu vou colocar aqui 200 pixels para o nome e 200 pixels para as ações. Vocês podem mexer nesses layouts aqui, tá? Fica bem à vontade para mexer, para colocar um layout aí que mais agradar vocês, beleza? E aqui eu vou colocar um tbody com os nossos resultados do banco de dados, beleza? Aqui eu vou passar algo bem estático mesmo para a gente testar e depois a gente faz o conteúdo dinâmico da mesma forma que a gente fez com os menus ali em cima. Então tr, vou passar o td aqui, que o primeiro é um ID, né? Depois aqui nós temos um nome, eu vou passar William Costa, beleza? Vou passar aqui também um texto, vou deixar como William Costa, data aqui a gente vai colocar algo como 10/1/2021, beleza? E aqui em ações a gente vai colocar as ações aqui dessa linha aqui como botões, beleza? Isso aí a gente vai fazer direto no conteúdo dinâmico já, porque a gente vai precisar dos IDs para isso. Beleza? Então vou atualizar aqui. Já apareceu, galera, olha que legal que ficou. Então se a gente duplicar essa linha aqui já vai ficar bem legal e dá pra gente ver a nossa tabela listrada aqui, né, o striped dela. Então ficou um cinza mais escuro em cima e um cinza mais claro aqui embaixo. Galera, então a gente precisa fazer esse conteúdo aqui ficar dinâmico para que a gente possa também criar as ações aqui, criar esses botões aqui de editar e de excluir esses nossos registros. Então, para isso a gente vai recortar esse nosso amiguinho aqui, essa nossa linha da tabela, beleza? E aqui eu vou chamar de itens, beleza? Aqui dentro da tbody eu vou criar essa variável itens e a gente vai colocar os itens aqui dentro desse nosso resultado da página inicial de depoimentos. Beleza? Então aqui dentro de depoimentos, aqui de attachments, eu vou criar um novo HTML aqui, que é item.html. Beleza? E aqui eu vou colar esse cara, que é tr, aqui em cima eu vou trocar para id, aqui eu vou trocar para nome, aqui eu vou trocar para texto, e por fim aqui eu vou trocar para data, beleza? Vou trocar para data. Vamos fazer ele funcionar e aí em seguida a gente já faz as ações aqui, beleza? Se eu atualizar, eu não tenho nada aqui e eu tenho apenas os itens aqui sendo retornados. Então, aqui dentro desse nosso controlador aqui de depoimentos, a gente precisa colocar a renderização desses nossos itens. E galera, a gente já fez uma renderização aqui muito parecida dos depoimentos aqui dentro do front aqui do nosso projeto, nessa área de depoimentos aqui, onde ele lista pra gente aqui cada linha desses depoimentos e também coloca a paginação aqui, que é algo que a gente vai utilizar aqui no painel também. E galera, essa mesma lógica que a gente usou aqui, a gente vai usar agora dentro do painel, porém como elas estão em métodos diferentes aqui dentro e não tem como a gente reutilizar, a gente vai ter que reescrever essa regra aqui também, esse mesmo método aqui dentro, beleza? Mas a gente pode pegar lá o conteúdo desse nosso método de depoimento para utilizar aqui. Então a gente vai usar aqui em Pages e a gente vai acessar esse nosso controlador de depoimentos aqui de Testimony, beleza? E dentro dele, ele tem aqui o getTestimony, que é bem parecido com o nosso, e ele tem dois caras, os itens e a paginação aqui pra gente, beleza? Os itens ele chama o getTestimonyItems aqui, que ele vai renderizar para a gente os itens dos depoimentos, né? E ele também tem o getPagination, que é do parent, que é da própria page, que ele gera para ele a paginação aqui do projeto. Beleza? A gente vai fazer esses dois caras, tá, funcionarem aqui dentro do nosso painel também. E para isso a gente vai copiar a estrutura desse getTestimonyItems aqui, para ver se ele vai realmente funcionar aqui com a gente também dentro do painel. Beleza? Então eu vou copiar esse nosso método getTestimonyItems aqui. Beleza? Então eu vou voltar aqui para o nosso depoimentos aqui do painel, beleza? Testimony, e vou colar aqui para ele esse nosso método que a gente acabou de copiar. E a gente precisa definir esse entity testimony aqui. Então vamos colocar use /app/model/entity
/testimony. E a gente coloca as entity testimony, beleza? A gente coloca essa instância aqui para ele. A gente também precisa da paginação, beleza? Deixa eu só lembrar aqui qual que é o nível da paginação aqui, é o William Costa, Database Manager Pagination, beleza? Então eu vou colocar aqui a paginação também. Beleza? Então a gente já tem os dois caras que a gente precisa para funcionar aqui. Essa nossa entidade aqui e também o objeto de paginação. A view a gente já tem, né? Então a gente já consegue renderizar esse cara aqui. Então vamos dar uns debugs aqui para a gente ver esse cara funcionando. Só que para isso a gente precisa chamar ele aqui dentro desse nosso método getTestimonies. Aqui eu vou chamar ele de itens aqui, né? Que ele vai retornar para a gente os itens. E eu vou chamar esse método de self getTestimony items aqui. Vou passar para ele o objeto de request e passo também o obPagination aqui para ele, beleza? Ele já vai fazer isso aqui para a gente. Vou dar um debug aqui em quantidade total para a gente ver se isso aqui vai funcionar, beleza? Então vou voltar aqui para o nosso painel. Aqui ó, já ficou 7 aqui, ó. Opa, já ficou 7 aqui, que eu tenho 7 itens aqui dentro dos depoimentos, beleza? Aqui ele está definindo a nossa página aqui com carry params, né? Então ele vai definir a página atual. Como a gente não definiu nenhuma página URL, a gente vai estar na página 1 já. Aqui ele instancia o objeto de paginação para a gente, então a gente pode até dar um debug em pagination aqui para ver. Beleza? Ele instanciou, nós temos 7 resultados. O limite aqui está 3 por página, ó, da mesma forma que está lá no front, né? Então a gente tem 3 por página. E aqui ele tem 3 páginas para exibir os 7 registros, beleza? Então os 7 registros eles vão ser exibidos em 3 páginas aqui do projeto, seguindo esse limite aqui de 3 itens por página, beleza? E aqui eu filtro os resultados dos nossos depoimentos aqui, de acordo com o limite que a paginação gerou para a gente. Tudo isso a gente já falou em episódios anteriores aqui desse nosso projeto, beleza? Então aqui eu tenho aqui o nosso objeto de depoimento, aqui sendo listado dentro desse while. Eu vou colocar um debug, vou atualizar. Olha que legal, galera. Apareceu aqui ó, o objeto número 7. Aqui tem o nome ID 7, na verdade. Aqui tem o nome Will Costa, tem a mensagem que a gente digitou e também a data que a gente inseriu esse cara aqui dentro do nosso banco de dados. Beleza? Então o que a gente precisa fazer é chamar esse nosso item aqui dentro de depoimentos, né? Que ele ficou em admin /modules /testimonies, aqui está no plural, né, dentro dos módulos aqui, testimonies, e a gente criou esse item aqui também. Nós temos nome, mensagem e data aqui sendo listados. A gente não tem, então, o ID, então eu vou colocar aqui o ID também. ID, aqui ID, e eu acho que eu escrevi texto ali no lugar de mensagem, então aqui é mensagem. Beleza? Então a gente vai deixar assim. E aqui ele vai retornar para a gente esse cara já funcionando. Vamos atualizar para ver. Olha, galera, funcionou, já apareceu aqui os nossos 3 registros aqui. Se a gente mexer nesse limite aqui, colocar 5 registros por página, acho que vai ficar bem mais legal. Vou salvar aqui, ele já vai mostrar para a gente aqui os 5 registros, ficou muito legal. E já dá para a gente criar aqui os botões aqui de ações para editar e também para excluir. E também a gente precisa colocar a nossa paginação aqui para funcionar. Galera, vamos fazer a paginação aqui, depois a gente foca em fazer esses nossos botões aqui. Beleza? Então, para a gente implementar a paginação, a gente precisa de um método que gere a paginação para a gente. Como a gente, infelizmente, não vai conseguir reutilizar esse método aqui do controlador das páginas aqui de fora do painel, a gente vai ter que chamar ele para dentro do admin. E por que é melhor fazer desse jeito também? É que você pode usar estilos diferentes para sua paginação dentro do painel e estilos diferentes para sua paginação fora do painel. Beleza? Então eu vou copiar todo esse método getPagination aqui para dentro do page aqui do admin. Beleza? Então eu vou copiar ele. E aí o que eu preciso fazer aqui é nesse getPagination, ele tem umas chamadas aqui desses layouts aqui das paginações. Então eu vou trocar aqui de Pages Pagination para Admin Pagination. E aqui também eu vou trocar de Admin Pagination Box, de Page Pagination Box, na verdade, para Admin Pagination Box. Beleza? E aqui dentro de Pages a gente tem essa pastinha Pagination e a gente precisa passar aqui também pro nosso painel. Beleza? A gente pode duplicar a pasta ou a gente pode criar a mesma pasta, então Pagination aqui. Beleza? E dentro dela a gente cria box.html, que é a parte de fora dessa paginação, que eu vou copiar aqui, da parte das páginas aqui. Então, box aqui eu já vou colar. E também a gente pode criar aqui o link, que é cada botão ali
dentro da nossa paginação, que eu também vou copiar aqui das páginas. Beleza? A gente já tem esses dois caras aqui. E o que a gente precisa fazer é chamar dentro do nosso método aqui de depoimentos aqui. Eu vou fechar essas abas aqui porque eu tenho muita coisa aberta aqui. Vou vir aqui em depoimentos e com esse objeto de paginação eu vou chamar a paginação aqui da nossa tela. Então eu vou colocar aqui pagination, que ele vai chamar aqui parent get pagination e eu passo aqui ob pagination para ele. Beleza? Deixa eu só ver se é só isso que ele pede ou se ele pede request também. Ele espera request e pagination, então eu preciso passar request também. Beleza? Passo esses dois caras aqui e eu já tenho o nosso objeto de paginação. Vamos ver só se a gente não quebrou nada. Não quebrou nada e a gente precisa colocar uma variável aqui, pagination, dentro do nosso layout. Então aqui dentro do layout aqui de módulos, depoimentos, a gente vai colocar a nossa paginação aqui embaixo. Então eu vou colocar pagination e a gente vai ver a paginação aparecendo aqui no nosso projeto. Página 1 e página 2 já funcionando aqui dentro dos nossos depoimentos. E agora o que a gente precisa fazer é criar esses botões aqui de ações dentro desses caras que vão levar a gente para as páginas de edição e exclusão de depoimentos. Beleza? Então aqui dentro a gente vai criar esses botões dentro dos itens, tá? Então dentro dos itens aqui na última TD a gente vai criar um link aqui, href, a gente vai passar url /admin /attachments, que é o nosso link aqui do painel, beleza? Barra o ID do nosso registro aqui, beleza? E depois desse ID a gente vai passar edit, para a gente editar esse nosso registro, beleza? Então eu vou colocar aqui fechando o A. E aqui dentro eu vou colocar um botão, beleza? Então, button, type, button, beleza? Vou passar aqui para ele uma classe btn primary, para ele ficar azul, tá? E eu vou colocar aqui o texto editar. Beleza? E aqui também eu vou passar o nosso botão de exclusão, tá? Então aqui eu vou passar, eu copiei aqui o botão, na verdade, né? Então aqui eu vou trocar de btn primary para btn danger. Beleza? E aqui eu vou colocar excluir aqui dentro. E aqui ao invés de delete, aliás, ao invés de edit, eu coloco delete aqui dentro. Beleza? Então, edit e delete, editar, excluir. E aqui a gente colocou os dois botões, um azul e um vermelho aqui dentro. Vamos olhar se isso aqui vai funcionar. Vou atualizar. Olha que massa, galera, já ficou aqui muito legal o editar e o excluir aqui já aparecendo pra gente. E a gente já consegue clicar nesses links aqui para acessar essas telas. Claro que essas rotas não existem ainda, então elas vão causar erros. Então se eu clicar em editar, mas foi para edit aqui. Se eu clicar em excluir, foi para delete aqui. Então essas rotas já estão funcionando. Da mesma forma que o cadastrar aqui, ele está me levando aqui para /new, para um novo depoimento aqui. E o que a gente vai fazer aqui, galera, é criar essas rotas aqui de cadastro primeiro, depois a gente vai partir para edição e exclusão de depoimentos e depois praticamente a gente vai duplicar esse módulo para funcionar ali dentro de usuários, beleza? Então vamos criar essa nossa rota de cadastro aqui de depoimentos, que é o /new ali. Então a gente vai criar ela dentro desse nosso arquivo aqui de rotas de depoimentos, tá? Então eu vou copiar esse nosso cara aqui e vou colocar aqui pra gente /new, beleza? Então, testimonies /new, /new aqui, beleza? Rota de cadastro de novo depoimento. De cadastro de um novo depoimento, beleza? Ela precisa também do login aqui, né? E aqui ao invés de get testimony, eu vou colocar get new testimony, beleza? Para a gente obter aqui o formulário de cadastro de um novo depoimento aqui dentro. Beleza? Então aqui dentro do nosso controlador de depoimentos, a gente precisa desse método aí que vai renderizar essa view pra gente. Beleza? Então eu vou colocar aqui public static function get new testimony, né? Get new testimony, passo request também para ele. Beleza? Vou passar aqui método responsável por retornar o formulário de cadastro de um novo depoimento. Beleza? Então aqui eu obtenho o objeto de request e aqui também eu retorno uma string aqui de uma view já renderizada pra gente. Beleza? Então aqui eu tenho uma string. E aqui dentro, galera, basicamente é o que a gente tem aqui dentro desse cara aqui em cima. Então eu vou até copiar esse conteúdo porque eu preciso aqui do painel, tá? E eu vou trocar aqui o título para cadastrar depoimento. Beleza? E aqui em cima o nosso conteúdo, ao invés de ser o index aqui, eu vou chamar ele de form.
beleza? Que é o formulário aqui de cadastro, que ele vai servir tanto para o cadastro quanto para a edição, tá? Para a gente aqui, beleza? E por enquanto a gente não tem nenhuma variável que a gente vai passar para ele. Vou trocar aqui para conteúdo do formulário. Beleza? Por enquanto a gente não tem nenhum conteúdo para passar aqui, mas a gente vai passar esses caras aqui sim. Então, cadastrar depoimento, wdev, e aqui depoimentos também. Eu vou atualizar aqui a nossa página. Já funcionou, já selecionou aqui depoimento, já ficou como new aqui em cima. Só não tem conteúdo aqui dentro, porque a gente não tem ainda esse nosso form aqui. Beleza? Mas basta a gente duplicar esse nosso index aqui para colocar o form aqui dentro de depoimentos, né, de testimonies. Aqui eu vou alterar para cadastrar depoimento. Vou deixar sem a descrição aqui, mas vou manter esse HR aqui em cima. Esse botão aqui de cadastrar, a gente vai trocar ele para voltar. Então, vai ser voltar, ao invés de BTN Success aqui, a gente pode colocar um BTN Warning aqui para ele ficar amarelinho. E aí, ao invés de ir para o New, ele volta aqui para a raiz do nosso módulo, para ele ficar aqui como botão de voltar. E aqui embaixo eu vou apagar essa nossa tabela, só para a gente entender aqui se esse cadastro aqui está funcionando. Vou atualizar. Olha aqui, galera, já ficou cadastrar depoimento, vou voltar aqui e ele já está funcionando para a gente, galera. Então, isso aqui já está funcionando. Só que eu falei que esse form a gente vai usar para os dois casos aqui, tanto de edição quanto de cadastro. Então, deixar fixo aqui não vai ser legal. Então, a gente vai colocar aqui um title também, beleza? E aí, a gente define esse title nas variáveis aqui do formulário, beleza? Eu vou colocar aqui cadastrar depoimento, beleza? Coloquei aqui, vamos ver. Continuou como cadastrar depoimento, vou colocar cadastrar depoimento 2, já está aparecendo aqui para a gente, então isso aqui já está funcionando. E agora o que a gente precisa fazer é construir realmente o nosso formulário aqui de criação, e para isso a gente vai colocar aqui abaixo desse HR, a gente vai iniciar um form, colocar um método como post, beleza? E aí já indica que a gente precisa de uma rota post aqui nessa nossa rota aqui de new, né? Então aqui eu vou colocar um form, método de post, beleza? Eu vou colocar aqui algumas divs, tá? Da mesma forma que a gente criou o formulário lá dentro das telas ali de criação de depoimentos, dentro ali do front do projeto, né? Então aqui eu vou colocar uma div aqui, class form group, são classes aqui do Bootstrap também, form group, beleza? Tem uma div aqui. Aqui eu vou colocar uma label, que eu vou chamar de nome aqui, beleza? E abaixo dela eu vou colocar um input text, input type text, né? Type text, beleza? O nome dele aqui vai ser nome, beleza? Eu vou colocar uma classe nele de form control, beleza? E aqui também eu vou colocar aqui que ele é obrigatório, beleza? Então eu quero requerir aqui nele, beleza? Ele é obrigatório pra gente. E aqui eu vou colocar mais um cara aqui dentro que vai ser a nossa text area para definir o texto aqui do projeto, beleza? Então aqui o texto do projeto, vou colocar uma text area, beleza? O nome dela aqui vai ser mensagem, né? Então é mensagem, vou colocar a classe dela como form control também. Vou colocar aqui o número de linhas dela, de rows aqui como 5, para ficar bem legal aqui, com um tamanho bem interessante aqui dentro desse nosso formulário, beleza? Vou colocar aqui também que ele é obrigatório, né? Que ela é obrigatório. Vou fechar aqui a nossa text area, beleza? E aqui abaixo também eu vou colocar mais um form group aqui, mais uma div aqui de vclass form group, agora para abrigar o nosso botão aqui de submissão do nosso formulário. Então vou colocar aqui um button type submit, beleza? E ele vai ser uma classe aqui BTN success, que é aquele botão verdinho, e vou chamar ele aqui de enviar, beleza? Enviar, e aqui vai ficar como button, beleza? Então tem um nome aqui, eu vou trocar para mensagem, né, que eu vou definir, beleza? Tenho aqui o nome mensagem, tenho o nome, tá certo? A classe form control é obrigatório, então acho que está correto. Vamos atualizar aqui para ver. Olha aqui, galera, ficou bem legal. Aqui já ficou os nossos campos aqui da mensagem também. Vamos fazer o seguinte, galera, vamos colocar aqui nessa nossa mensagem uma margem aqui no eixo Y aqui de 3, para ele separar aqui verticalmente os dois caras aqui, tanto o nome de cima quanto o botão de baixo. Olha, já ficou bem legal, bem mais espaçado aqui, já ficou bem bacana aqui dentro do projeto. Então aqui eu vou colocar um novo depoimento aqui, vou colocar William Costa novo aqui, para definir que é o nosso novo depoimento. Vou colocar aqui novo depoimento e vou colar aqui várias vezes para a gente ver. E vou enviar esse nosso depoimento aqui para ver se a gente vai receber alguma coisa do nosso post.
Claro que a rota vai quebrar, porque o post não está configurado nessa rota aqui, a gente precisa configurar ele. Então aqui dentro das rotas de depoimentos, a gente vai configurar um post nessa nossa rota de novo depoimento. Então rota de cadastro de um novo depoimento, post, beleza? E aqui, ao invés de get, a gente chama o post também, aqui nessa mesma URL aqui, beleza? E aqui dentro, ao invés de get new testimony, a gente vai chamar de set new testimony, beleza? Que vai ser o cara que vai realmente definir, vai criar um novo depoimento dentro do banco de dados, beleza? Então aqui dentro de depoimentos, a gente vai criar esse novo método, vou copiar ele aqui, só para a gente pegar esse começo dele, para a gente não ter que digitar tudo de novo, beleza? Então aqui, set new testimony, método responsável por cadastrar um depoimento no banco. Beleza? Então aqui set new testimony e eu quero saber aqui se eu recebi todos os parâmetros aqui do post, então eu vou colocar aqui post vars, que vai ser uma variável chamada post vars, que vai receber request, get post vars, beleza? E eu vou dar um debug nessa post vars aqui, para a gente ver se a gente recebeu alguma coisa. Vou atualizar aqui. Recebi nome como William Costa Novo e mensagem aqui como novo depoimento. Então isso aqui já está funcionando. E galera, como que a gente vai fazer para cadastrar isso daqui? É muito simples, a gente vai criar uma nova instância aqui de depoimento e a gente vai utilizar essa própria instância para cadastrar, porque aqui dentro da entidade de depoimentos, aqui dentro de model entity testimony, a gente tem um método aqui, cadastrar, que ele faz esse processo para a gente aqui, que é o cadastro realmente desse nosso item, a inserção desse item aqui dentro do banco de dados, ele já atualiza o ID aqui dessa própria instância para a gente. Então, a gente vai colocar aqui uma nova instância de depoimento, né? Então aqui a nova instância de depoimento, a nova instância de depoimento aqui é o testimony, beleza? Igual new testimony, na verdade entity testimony, né? Entity testimony. Então, testimony, nome, que é o nome do nosso usuário, nada mais é do que post vars, nome. Beleza? Só para garantir, se não existir, eu vou colocar vazio aqui. Beleza? Aqui mensagem também. Mensagem a gente recebe aqui. Beleza? E esses dois campos são os únicos necessários aí para a gente cadastrar esse nosso depoimento. Então, para isso eu vou colocar testimony, testimony, cadastrar, beleza? Ele vai cadastrar esse nosso depoimento aqui pra gente. Eu vou dar um debug aqui para ver se ele vai criar o ID pra gente. Vou atualizar. Olha aqui, galera, criou ID 8. Se eu atualizar, ID 9. Então tá inserindo aqui no nosso banco de dados. Então isso aqui já está funcionando. Beleza? O que a gente precisa fazer é agora, depois que cadastrar, a gente precisa definir para onde a gente vai aqui dentro do projeto. O que é legal fazer é a gente já levar o nosso usuário para a tela de edição desse novo registro, né, indicando que é um registro novo que foi criado. Então a gente vai colocar um status aí na URL para ele exibir uma mensagem para a gente, mas a gente já leva ele para a página de edição desse novo depoimento aí, porque vai que ele errou alguma coisa e ele quer alterar esse depoimento. Então vamos redirecionar esse nosso amigo para lá, para essa página de edição. Então aqui, redireciona o usuário. Beleza? Então o que a gente vai fazer é request get router, né, que a gente vai obter o roteador aí da request, beleza? E a gente vai chamar o método redirect que a gente utilizou nos nossos middles ali de autenticação, né? A gente vai redirecionar para /admin, /testimonies, o nosso ID, o novo ID, né? Então testimony, ID aqui, que é o ID que foi criado, /edit. Beleza? A gente vai redirecionar esse nosso usuário para lá. Vamos testar então. Eu vou criar um novo aqui, vou fazer certinho aqui pelo nosso formulário. Então eu vou colocar novo aqui, teste, e aqui teste, para a gente ver se ele vai enviar a gente. Então vou atualizar aqui. Ele mandou a gente para testimony 10 edit. Então isso aqui indica que a gente criou aqui o nosso ID 10 e ele mandou a gente para a tela de edição aqui. Então, galera, o que a gente precisa fazer é criar agora essa nossa rota de edição, porque a de cadastro está funcionando, só que ele não passou nada na URL que indica que é um cadastro novo. Então, só vamos fazer aqui, ó, vamos passar aqui um carry pattern aqui de status, e vamos escrever created aqui,
porque aí a gente coloca uma mensagem de status bem bonita lá, escrito que o nosso registro foi criado com sucesso. Beleza? Então vamos para a nossa tela de edição agora. Agora a gente vai aqui dentro de Testimony e a gente vai criar um get aqui na nossa tela de edição. Beleza? Então aqui dentro eu vou colar essa nossa URL aqui que eu peguei de um novo depoimento. Vou colocar aqui rota de edição de um depoimento. Beleza? De um depoimento. Aqui a ideia é eu passar um ID aqui para ele e passar o edit aqui. Beleza? Então tenho esse ID. Aqui eu posso passar esse ID dentro da nossa função e eu passo também esse ID para dentro aqui do nosso método, que ao invés de get new testimony, é get edit testimony. Beleza? A gente vai obter aqui uma edição de um depoimento, beleza? Então a gente vai colocar aqui dentro do nosso controlador mais esse método aqui de edição para a gente. Vou colar esse método aqui embaixo, beleza? Vou só remover aqui alguns enters que ficaram a mais. E aqui a gente vai trocar para para get edit testimony, beleza? Método responsável por retornar o formulário de edição de um depoimento. Beleza? Então a gente precisa retornar esse formulário de edição. E aqui também a gente vai receber aqui o ID que a gente colocou lá. Né? Então a gente tem o ID, então param aqui integer ID, aqui é o que a gente recebeu, beleza? Então esse cara aqui vai receber o ID também, então a gente vai precisar buscar essa nossa entidade de depoimento pelo ID e depois a gente vai renderizar o formulário aqui dentro, beleza? Então a ideia é editar depoimento, aqui a gente vai colocar wdev aqui, a gente troca o título aqui para editar depoimento, beleza? Dentro do formulário, mas já vamos testar isso aqui, vamos ver se vai funcionar, vou atualizar aqui a tela. Já apareceu aqui, ó, editar depoimento, já apareceu o nosso formulário, só que a gente precisa preencher esses campos aqui com os valores que a gente já tem aqui dentro do banco de dados, né? Então, primeira coisa, vamos validar aqui se esse nosso depoimento aqui existe, né? Então aqui, obtém o depoimento do banco de dados, beleza? Então, para isso, eu vou chamar aqui obTestimony, que vai receber aqui, né? Entity testimony, que é a nossa instância aqui, é a nossa classe de depoimento aqui de entidade, né, de entidade de depoimento. A gente vai obter aqui, ó, get testimony by ID. Esse método não existe, a gente vai criar ele agora, tá? Então aqui eu vou obter um depoimento com base no seu ID, beleza? Então eu vou dar um debug aqui para a gente ver e a gente vai criar esse método aqui dentro da nossa classe de entidade, model entity testimony. A gente vai criar esse nosso método aqui, que é public static function get testimony by ID, beleza? Passo aqui o ID do depoimento. Então, método responsável por retornar um depoimento com base no seu ID, beleza? Aqui eu tenho um inteiro aqui, então um integer aqui, beleza? E tem um retorno aqui desse cara que vai ser pra gente aqui um objeto de testimony, né? Então eu tenho aqui um objeto da própria classe aqui sendo retornado, beleza? Então aqui que eu vou fazer é um return aqui desse método aqui, a gente já tem esse método aqui, ó, self get testimonies. Eu passo o nosso where aqui, que é o id igual .id, beleza? E já mando um fetch object aqui no final, self class. Beleza? Porque eu já vou consultar do banco de dados aqui com select e eu já consigo trazer essa instância para a gente aqui. Beleza? Vou atualizar aqui para a gente ver. Já apareceu, olha aqui que legal, ID 10, novo teste, mensagem, teste, está tudo certinho ali. Então, essa nossa instância, ela existe. Caso essa instância não exista, então a gente vai validar essa instância. Valida a instância, que é o quê? If, se não for aqui uma instância, né, instância of de entity testimony, se ele não for isso, eu vou redirecionar o cara para a raiz ali do nosso formulário, aqui do nosso módulo. Então eu vou chamar aqui request get router redirect e eu passo /admin /testimony. Beleza? Porque esse cara aqui não existe. Beleza? Se ele existir, ele vai passar aqui pra gente. Então, eu vou colocar aqui um debug pra gente ver. Se ele chegar nesse nosso debug, é sinal que ele existe. Se ele não chegar, é sinal que ele não existe. Então, vou atualizar aqui. Tá funcionando. Vou colocar aqui o ID 11 aqui pra gente testar. Vamos ver? O ID 11 não existe, então ele não permitiu. Se a gente clicar aqui no botão de editar, ó, ele já vai funcionar. Ó, o 10, 9, 8, já tá funcionando, galera. Isso aqui já tá funcionando, esses nossos links aqui de edição.
Então, o que a gente precisa fazer é passar esses conteúdos aqui desse nosso depoimento para dentro aqui das nossas variáveis. Então, aqui eu vou colocar nome, vai receber aqui o testimony, nome. Beleza? Mensagem, vai receber o betestimony, mensagem. Beleza? São os dados ali que a gente tem dentro do nosso formulário. E aí o que a gente precisa fazer é aqui dentro do formulário, do nosso form, criar aqui o atributo value, beleza? E colocar aqui nome, a variável, né? E colocar aqui também value mensagem. Beleza? Vamos atualizar para ver. Vou clicar aqui em editar, na verdade, né? Editar, novo teste, mensagem aqui não ficou. Tá errado aqui, deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui na mensagem. Mensagem aqui, aqui não é value, né? Aqui a gente tem que colocar dentro da text area, né? Então aqui a gente coloca mensagem aqui e vamos atualizar, né? Vamos ver aqui, editar. Aqui apareceu, nome e mensagem que ficou certinho, beleza? Vou voltar aqui, vou colocar esse nosso wdev aqui, apareceu certinho aqui pra gente. Porém, galera, se a gente clicar no cadastrar agora, vai estar um pouquinho diferente. Aqui apareceram as nossas variáveis expostas. E o que a gente precisa fazer para corrigir isso é muito simples. Então, aqui dentro do nosso controlador aqui, que ele está retornando aqui esse nosso formulário de cadastro, basta a gente passar as mesmas variáveis aqui, só que com valores zerados aqui, valores vazios. Então, nome e mensagem, a gente passa para ele, só que com valores vazios aqui. E já deve funcionar. Vamos atualizar. Já ficou certinho. E aqui na edição também já ficou certinho. Aqui eu vou colocar aqui teste editado. Teste editado, beleza? E vou enviar aqui. E aqui também deu método não permitido, porque eu não tenho nenhum post aqui nessa nossa URL de edição. E eu vou copiar esse cara aqui, beleza? E vou colocar aqui um post nessa URL de edição, né? Vou definir até o comentário aqui como post, beleza? E aqui eu tenho que trocar para, ao invés de get edit testimony, eu vou colocar set edit testimony aqui para definir a edição, para realmente salvar essa edição dentro do banco de dados, beleza? E aqui então eu tenho esse get testimony aqui, eu vou copiar ele, da mesma forma que eu fiz ali com o outro, eu vou copiar e vou colar ele aqui, vou trocar para set edit testimony, e aqui método responsável por gravar a atualização de um depoimento. Beleza? Então aqui eu obtenho esse depoimento do banco de dados, faço a validação da instância, mesma coisa que já aconteceu. A diferença é que eu não tenho aqui esse retorno aqui dessa view renderizada, porque agora, galera, eu preciso alterar os dados aqui que vieram do post, né? Adicionar os dados que vieram do post e a classe, na verdade. Então, post vars, que eu vou receber aqui, post vars, e aí aqui eu vou receber o dado de request, get post vars, beleza? E aqui eu já adiciono aqui, já atualizo o objeto, né? Vou colocar aqui atualiza a instância com os dados aqui que a gente recebeu do post, né? Então aqui obtestimony, ele vai receber o nome aqui que veio aqui do nosso post vars, então post vars nome. Beleza? Se não existir, eu vou colocar aqui que ele continue com o nome atual, tá? Só para garantir que não vai dar nenhum erro aqui dentro da nossa página. Beleza? Mensagem aqui também, se não existir a mensagem, ele vai continuar com a mensagem normal. E agora a gente vai atualizar esse dado aqui dentro do banco de dados, chamando o método atualizar. Esse método não existe ainda, mas a gente vai criar agora dentro da nossa classe de entidade aqui. E ele é muito parecido com o cadastrar, né? A diferença aqui é que ele não vai definir uma nova data, mas ele vai chamar aqui um método aqui da database, que é o update. Beleza? Então eu vou até copiar esse nosso cadastrar aqui, beleza? E eu vou trocar para atualizar aqui. E o método responsável por atualizar os dados do banco com a instância atual. Beleza? Com os dados da instância atual. Aqui eu não preciso definir a data, porque a gente não vai usar. Aqui o ID também não vai ser inserido. E eu posso dar um return direto aqui desse meu update aqui. Beleza? Então posso remover esse return de sucesso. Vou colocar aqui atualiza o depoimento no banco de dados. Aqui eu troco para update. Beleza? E aqui eu passo o nosso where, que o where é id igual a this_id. Beleza? A nossa própria instância, que é o ID da própria instância. Não atualizo a data, só atualizo nome e mensagem. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui se a gente não quebrou nada. Vou continuar aqui com o debug aqui, após esse atualizar. Vamos ver. Aqui está o nosso teste editado.
Tá aqui certinho. E agora o que a gente precisa fazer é redirecionar esse nosso usuário aqui para a tela de edição novamente, passando aí uma URL com aquele status ali. Da mesma forma que a gente criou o status aqui de created aqui no nosso primeiro redirect, a gente vai colocar um status de updated. A gente não mexeu com os status ainda, mas a gente já vai deixar isso aqui funcionando. Beleza? Então aqui eu vou copiar essa nossa URL de redirect, que está após o cadastrar, e vou trocar aqui para updated. Beleza? Updated. Beleza, vamos ver. Vou voltar aqui para o nosso formulário e vou colocar aqui teste de edição. Aqui, vou enviar. Apareceu o updated aqui e apareceu o nosso teste de edição aqui. Vou voltar aqui, o nosso teste de edição está aqui também, galera. Então, tá funcionando, galera. Isso aqui já está funcionando aqui no nosso projeto. E agora o que a gente precisa fazer é carregar a mensagem de status aqui em cima. E a gente vai colocar ela acima do nosso formulário aqui, beleza? Então vamos aqui no nosso HTML aqui do formulário. E a gente vai colocar acima aqui desse form. A gente vai colocar uma variável de status aqui. Vamos atualizar aqui para ver. Beleza, apareceu a nossa variável aqui. E agora, galera, a gente vai preencher ela dinamicamente direto pelo nosso controlador aqui no método getEditTestimony aqui. Beleza? No nosso getNewTestimony a gente já vai deixar ela vazia. Então aqui a gente já coloca status aqui como variável vazia. Beleza? Vamos voltar aqui para testar. Então no cadastrar ela não aparece, mas no editar ela aparece, beleza? Então aqui no editar a gente vai criar aqui um método no getEditTestimony, um método que vai gerenciar esses nossos status. Então, privateStaticFunction getStatus, beleza? Aqui eu passo apenas a request para ele, tá? E ele vai retornar para a gente esse status. Então, o método responsável por retornar a mensagem de status. Beleza? Então aqui eu tenho uma request que é o objeto de request e aqui eu tenho o retorno que é uma string. Beleza? Então a primeira coisa que eu preciso saber é se eu tenho carry params aqui. Então aqui eu tenho carry params. Opa! Carry params. Beleza? Aqui abaixo eu vou colocar a variável carry params que recebe request get carry params. Beleza? E aqui eu vou colocar, galera, o retorno aqui para a gente ver se a gente recebeu alguma coisa aqui. E a gente vai chamar aqui dentro desse nosso getEditTestimony, a gente vai colocar status, que vai receber self getStatus, e eu passo o objeto de request para ele. Vou atualizar aqui, eu não tenho nada no carry param, só que se eu coloco aqui um status igual created, por exemplo, ele já aparece status created aqui, e se eu colocar updated, também aparece aqui o nosso updated, beleza? E agora a gente tem que verificar se esse status aqui existe ou não, para a gente executar aqui a ação, né? Então aqui eu vou verificar se o status existe, então aqui if, se ele não existir, né? Se não estiver setado carry params status, a gente vai dar um return vazio aqui para ele, beleza? Não tem nenhum status, senão aí eu tenho as mensagens de status aqui, de acordo com cada tipo ali de status que a gente tem. Então para isso eu vou usar um switch, tá? Switch carry params status. Opa, status. Aqui deixa eu colocar as aspas que faltaram. E aqui eu vou colocar alguns cases aqui pra gente, tá? Então o primeiro case aqui é o created. Beleza? Ele vai retornar pra gente a mensagem de que o nosso registro aqui, que o nosso depoimento foi criado com sucesso. Então para isso eu vou colocar aqui um return, beleza? Return alert, que é aquela nossa classe de alerta lá, que está no mesmo nível aqui, por isso que eu estou chamando ela direto. Então, alert, get success, que é a mensagem de sucesso. Aqui eu vou colocar como depoimento criado com sucesso. Beleza? E aqui eu tenho updated também, então eu vou criar essa nossa classe, esse nosso case aqui de updated também, que na verdade é created e updated. Beleza? Que é depoimento atualizado com sucesso. Beleza? Vamos dar uma olhada se isso aqui vai funcionar. Vou atualizar aqui. Depoimento atualizado com sucesso. Olha que legal. Vamos cadastrar um novo aqui para testar? Então, teste. Vamos enviar. Depoimento criado com sucesso. Funcionou certinho aqui pra gente, galera. Então a gente já tem as mensagens de alerta sendo exibidas aqui no nosso formulário. E agora o que a gente precisa fazer é excluir esse nosso registro aqui, criar essa URL de exclusão. E para isso, basicamente, a gente vai duplicar a de edição, porque a gente também tem essa mesma estrutura aqui com os IDs, beleza? Então eu vou duplicar esse nosso get aqui dentro da URL de delete.
Então, aqui testimony /id /delete, aqui rota de exclusão de um depoimento, e aqui eu vou chamar de get delete testimony, beleza? Passo o request e passo o ID também para ele, beleza? Ele vai retornar para a gente uma view renderizada para essa exclusão. Então aqui eu vou copiar esse nosso cara aqui do get edit testimony, beleza? E eu vou colar aqui embaixo e vou trocar para get delete testimony, beleza? Get delete testimony aqui, responsável por retornar o formulário de exclusão de um depoimento, beleza? Aqui eu vou validar se essa instância existe também, a mesma história lá de cima, tá? Aqui eu não preciso mais do title, porque não é mais o mesmo formulário. Eu vou precisar apenas do nome e da mensagem. O status eu não vou guardar por aqui, beleza? Então aqui eu vou trocar aqui o título para excluir depoimento, beleza? Excluir um depoimento. Aqui eu estou retornando a página completa, continua como depoimentos aqui. E aqui a única diferença é que ao invés de form a gente vai colocar delete, beleza? E aí a ideia aqui do delete é que a gente cria aqui um novo formulário, deixa eu duplicar esse aqui, para delete.html aqui dentro dos depoimentos, beleza? Aqui continua com o botão voltar, o status aqui a gente vai remover. E aqui, galera, eu vou trocar esse nosso, aliás, vou apagar essa nossa mensagem e vou deixar apenas o primeiro form group aqui, porque eu vou digitar assim, você deseja realmente excluir o depoimento de, aí eu vou colocar o nome aqui do usuário, né? Então aqui eu tenho o nome, beleza, em negrito, com o texto, e aí eu coloco o texto aqui dentro, entre aspas, né? Eu vou colocar em negrito também aqui, entre aspas, o nosso texto, que aí o texto é a variável mensagem, e aí eu coloco uma interrogação aqui, beleza? E aí eu tenho esse botão aqui de enviar que eu vou trocar ele para excluir aqui, beleza? Então btn danger aqui, eu vou colocar como danger aqui de excluir. Vamos ver se vai funcionar, vou atualizar. O title ficou aqui, aqui eu tenho que trocar para excluir depoimento, beleza? Olha, excluir depoimento, aí eu tenho voltar e tenho excluir. Você deseja realmente excluir o depoimento teste com esse texto, beleza? Eu vou colocar aqui uma MT3 aqui, uma margem top 3, para ficar mais bonitinho. E aí eu estou definindo aqui que eu quero excluir esse nosso depoimento. Vou clicar aqui em excluir e ele não permitiu, né, que esse método não existe ainda. Beleza? Então aqui dentro dos nossos depoimentos, a gente já aprendeu essa etapa. Vou duplicar esse nosso post aqui. Na verdade, vou duplicar esse nosso get aqui e eu troco para post aqui. Beleza? Roda de exclusão de depoimento, aqui post. Mesmo executando um delete aqui, como eu estou trabalhando com formulários, comum é sempre usar get e post. Quando a gente for falar de APIs, aí sim a gente vai usar os outros métodos de delete, de put, para atualização e para exclusão, beleza? Então aqui eu tenho post nessa rota de delete, e aqui eu tenho set delete testimony aqui dentro. Então aqui dentro do testimony eu também vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou copiar esse nosso set edit testimony aqui, e já vou editar ele, porque basicamente vai ser o mesmo conceito aqui dentro. A diferença é que a gente não vai atualizar os dados, a gente vai só excluir e redirecionar esse nosso usuário. Beleza? Então aqui eu errei o comentário. Aqui é método responsável por excluir um depoimento. Beleza? Excluir um depoimento, set delete testimony. Aqui eu valido a instância também. Aqui eu não preciso das variáveis do post, tá? Eu preciso apenas de excluir. Exclui o depoimento, aqui, depoimento. Para isso eu vou chamar um método que ainda não existe, que é o excluir, beleza? E ele vai redirecionar aqui para a raiz do nosso módulo aqui, passando o status de deleted, beleza? Então a gente já deletou esse nosso usuário aqui, a gente precisa criar esse método aqui. Então aqui dentro da entidade a gente vai criar o método de exclusão. Para isso eu vou usar aqui esse método de atualizar como base e vou chamar de excluir, responsável por excluir um depoimento do banco de dados. Beleza? Então aqui eu preciso chamar um método delete, passando ID aqui, que é o próprio ID, e eu não tenho nenhum dado para atualizar, porque eu estou excluindo, né? Então aqui eu vou chamar de exclui o depoimento do banco de dados. Beleza? Então aqui eu estou excluindo e eu vou redirecionar aqui para a nossa raiz do módulo com o status deleted. Beleza? Vou voltar aqui para o delete e vou chamar o excluir
chamei o excluir e ele veio aqui para o deleted. Vamos ver se ele vai excluir mesmo. Vou excluir esse novo aqui, o ID 10. Vamos ver. Funcionou, galera. Ele está excluindo aqui, só que não apareceu o nosso status aqui, porque realmente aqui ele ainda não tem esse status criado. Então, para isso, a gente vai vir aqui no nosso index e acima da tabela, aqui abaixo desse HR, a gente vai colocar nossa variável de status. Vou atualizar aqui. A nossa variável aparece, e aí basta a gente preencher ela dentro do nosso controlador aqui, da nossa index aqui, que é o getTestimony, aqui em cima, getTestimony, beleza? E eu vou passar o nosso status aqui, chamando aquele método que a gente já criou aqui dentro da classe, que é self getStatus, e eu passo o objeto de request para ele, beleza? E aí a ideia é que a gente coloque mais um status aqui, que é o status de deleted, beleza? Depoimento excluído com sucesso. Vamos ver? Vou excluir esse nosso William Costa novo aqui. Vamos ver, vou excluir esse cara. Excluído, depoimento excluído com sucesso. Olha que show, galera. A gente finalizou aqui o nosso módulo de depoimentos. E para a gente criar o módulo de usuários, basicamente a gente vai duplicar esse nosso módulo de depoimentos, fazendo pequenos ajustes aí para funcionar. Porque aqui a gente já tem a home, né, com a listagem aqui dos registros, a gente já tem paginação, mensagens de alerta, formulários de cadastro e edição e também formulários de exclusão aqui de registros. Então basta a gente alterar algumas coisinhas aí para funcionar. Então vamos fazer esse nosso módulo aí de usuários, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é duplicar essas nossas rotas aqui de depoimentos para as rotas de users, beleza? De usuários. Aqui em admin a gente também vai adicionar, então aqui inclui as rotas de usuários, aqui dentro, usuários, beleza? Aqui admin users, aqui dentro, beleza? E aqui dentro de users a gente vai trocar tudo que é testimony aqui para users. Então aqui eu tenho a home de users, rota de listagem de usuários. Opa, de usuários. Aqui também eu tenho rota de cadastro de um novo usuário. Opa, usuário. Beleza? Aqui eu tenho admin users. Aqui eu também tenho users aqui. Beleza? Rota de cadastro de um novo usuário. A gente pode alterar isso aqui tudo em massa, tá, galera? Mas eu estou fazendo um por um para a gente ver as alterações aqui que ele está fazendo. Então, admin users aqui, a gente vai colocar aqui usuário também. Beleza? A gente vai colocar users aqui. Beleza? Aqui a gente coloca usuário. Aqui embaixo users, aqui usuário. É bem simples assim essa alteração, beleza? Então aqui usuário também e aqui users aqui embaixo, beleza? Então a gente já tem todas as rotas aqui criadas para usuários. Se a gente acessar aqui usuários agora, ele tem uma cópia exata aqui de depoimentos funcionando, tá? Então a gente clica aqui em usuários, tanto que até o link aqui, ó, tá users, mas ele continua selecionado aqui os depoimentos, porque ele está chamando os controladores ainda de depoimentos, beleza? Então o que a gente precisa fazer é trocar esses controladores de depoimentos para o controlador de user, né? De usuário. Então aqui eu também vou trocar para user aqui, e esses controladores a gente vai trocando um por um de acordo com quem a gente vai chegando nessas rotas, beleza? Então aqui user, eu vou trocar para get users aqui. Beleza? E aqui, galera, eu vou duplicar esse nosso depoimentos aqui também. Então, eu vou duplicar para users, beleza? Dupliquei esse arquivo. Vou trocar aqui o nome dele para users, beleza? E eu vou chamar aqui o nosso método getUsers. GetUsers, ele aqui é responsável por renderizar a view de listagem de usuários. Beleza? Aqui eu vou trocar admin modules, vou trocar para users aqui. Users index, beleza? Aqui vai ficar com o mesmo padrão. Aqui get testimony items, eu vou trocar para get user items, beleza? Aqui, paginação continua a mesma coisa, status continua a mesma coisa, a gente vai trocar algumas coisas, claro. Aqui em depoimentos a gente vai trocar para usuários. Aqui a gente troca para users, beleza? E a gente já tem aqui a primeira renderização aqui feita. Claro que a gente precisa mexer ainda nesse método aqui de cima, esse getUserItems, que antes era chamado de getTestimonyItems. A gente vai trocar aqui. Então, o método responsável por ter a renderização de itens de usuários para a página, beleza? Aqui eu vou trocar para usuários, aqui, quantidade total de registros. Aqui eu vou colocar um debug aqui, para a gente obter esse dado, porque aqui a gente está chamando esse ent testimony, só que a gente vai chamar agora o users, né? User, aqui não é users na verdade, né? É user no singular,
Então, user aqui. E aqui, user também. Deixa eu dar uma olhada como ficou aqui. Então, user get user, está certo? Então, aqui a gente vai usar como entity user, beleza? Que é a entidade de usuário. Agora a gente vai trocar. E para a gente obter esse mesmo método aqui, a gente vai ter que criar dentro da classe aqui de usuários, que vai ser o método get users. Beleza? Esse método getUsers vai retornar aqui para a gente um registro do banco de dados, né, uma instância de PDO statement. A gente consegue passar o fetchObject e obter a quantidade aqui de acordo com esses registros aqui. Aqui dentro da classe user a gente não tem esse método, então a gente pode copiar aqui de dentro da classe testimony. Beleza? Então eu vou copiar esse cara aqui, vou colar e também eu vou trocar para getUsers. Beleza? Método responsável por retornar usuários. Beleza? Aqui eu troco para a classe usuários e eu já tenho esse método funcionando aqui dentro dessa nova classe, beleza? Vou atualizar aqui para ver se a gente vai receber alguma coisa. Beleza, temos um usuário aqui, que é o usuário do canal, né? Então eu posso deletar já essa quantidade aqui, porque já funcionou. Agora a gente tem a instância de paginação, que continua a mesma coisa, com 5 itens aqui na página. E a gente precisa também listar novamente esses nossos usuários, agora passando o limite da paginação aqui. Então a gente vai trocar para getUsers aqui dentro. Beleza? Ele vai passar aqui objetos de paginação. E aqui a gente vai renderizar cada item dele. Então, obUser, ele vai receber aqui uma instância aqui de entity_user. Beleza? E aqui a gente vai trocar de depoimentos para users, né? Que é o nosso módulo aqui. Beleza? Então, aqui dentro de users, a gente já está passando aqui. Vamos ver quais são os campos que a gente tem em cada usuário desse. Vou atualizar. A gente tem o ID, o nome, o e-mail e a senha. A senha a gente não vai mostrar, que é aquela hash. Então, a gente tem ID, nome e e-mail para mostrar ID, nome e a gente pode colocar e-mail aqui. E a gente não tem nenhuma data aqui para ser mostrada, beleza? Então, a gente já tem esses caras aqui dentro da nossa renderização aqui de usuários. Vou atualizar. A gente tem a página aqui que não tem nenhum conteúdo, porque esses nossos dois arquivos aqui de layout aqui da nossa view, eles não existem ainda. Beleza? Então, basta a gente criar aqui essa pastinha de users, beleza? E duplicar aqui os nossos arquivos de index, né? Então aqui eu vou criar o nosso arquivo index.html dentro de users aqui e vou colar esse conteúdo aqui dentro dele, beleza? E também vou criar o nosso arquivo item aqui e vou colar o conteúdo dentro dele também, beleza? Algumas variáveis vão ficar expostas, né? Aqui no caso da data aqui ficou exposta e aqui não ficou o dado certo porque eu acho que eu errei o nome do objeto. Aqui, deixa eu dar uma olhada aqui em user. Aqui ele continuou como depoimento. Então aqui eu vou colocar aqui o objeto correto. Agora ficou certinho, a data ficou exposta aqui. E basta a gente alterar esses conteúdos aqui. Então eu tenho ID, tenho o nome, vou até remover aqui esse tamanho do nome. Aqui eu tenho o nosso e-mail aqui, né? Não tenho a data, beleza? E aqui eu tenho, nesses itens aqui, eu posso remover a nossa data e colocar o nosso e-mail aqui dentro. Beleza? Então eu vou colocar aqui. Aqui em cima eu tenho que trocar para e-mail também, ficou como mensagem. Então aqui, galera, ficou assim, ó, ID, nome e e-mail dentro da renderização dos itens aqui, passando para cada item aqui desse nosso novo layout aqui, dessa nova view. E aqui dentro do index a gente vai trocar para usuários. Aqui, usuários com acesso ao painel. Beleza? Então aqui cadastrar depoimento a gente vai trocar para cadastrar usuário. Aqui admin testimony a gente vai trocar para admin users. Beleza? E aqui já temos o nosso módulo de usuários pronto aqui, a nossa home do módulo de usuários pronta. Vamos atualizar. Já temos aqui usuários, cadastrar usuário e já temos esses caras aqui funcionando. Temos que editar os links aqui do edit e do delete também, que ele está mandando aqui para os nossos depoimentos. Então, vou colocar aqui como users. Beleza? E agora vamos cadastrar a nossa próxima rota, que é o cadastrar usuário aqui, que ele está chamando ainda o nosso depoimento aqui para isso. Então vamos aqui na nossa rota, né? Aqui na nossa rota de usuários, aqui no nosso método new, a gente vai trocar para user get new testimony, a gente vai trocar para get new user. Beleza? E a gente também vai colocar aqui já set new user. A gente já vai fazer esses dois caras aqui de uma vez aqui dentro da nossa classe do controlador.
beleza? E a ideia é a seguinte, galera, aqui dentro da nossa classe do controlador de usuários aqui, a gente já vai nesse getNewUser aqui, esse método user aqui, retornar o formulário de cadastro de um novo usuário aqui dentro. A gente vai trocar aqui para users/form, beleza? Cadastrar usuário. A gente tem nome e e-mail apenas, beleza? E o status também, né? A gente tem também nome e e-mail aqui. Cadastrar usuário. wdev users, beleza? E aí a gente precisa criar esse formulário aqui dentro. Mas antes disso, vamos colocar aqui só um debug nesse post vars aqui dessa nossa página, desse nosso método de setNewUser. Só para a gente ver o que está chegando aqui nesse post vars, né? Só para a gente não cadastrar nada errado. Método responsável por cadastrar um usuário no banco. Beleza? Então eu tenho esse dado aqui sendo recebido. Beleza? E já vai printar para a gente. Então vamos criar esse formulário aqui. Dentro de users a gente vai criar o arquivo form.html. Beleza? Dentro desse arquivo form.html a gente vai copiar aqui lá do outro método dos depoimentos. Vou configurar a volta dele aqui para ser pelo modo de usuários. Então /admin/users, beleza? Ele vai no voltar aqui, beleza? Aqui eu tenho o formulário aqui que ele tinha nome e mensagem. Eu vou duplicar aqui, ó, esse conteúdo de nome aqui e vou colar no lugar da mensagem, porque eu preciso de um input type de e-mail aqui, beleza? O nome dele aqui vai ser e-mail, beleza? Tenho form control, aqui eu posso passar e-mail também, beleza? E tenho aqui o botão de enviar desse formulário. Vamos atualizar aqui para ver. Cadastrar usuário, tem um nome, aqui ficou nome nos dois, vou colocar nome e-mail. E também eu preciso da senha, né, galera? Então eu vou colocar a senha aqui, mesmo que a senha não seja passada diretamente para o formulário, mas eu preciso ter um lugar para que o usuário possa colocar essa senha, né? Então aqui em name eu troco para senha, beleza? E o type é password, beleza? Password aqui, beleza? Vamos ver aqui o que ele vai fazer para a gente. Nome. Aqui o nome, e-mail, a gente precisa colocar um e-mail válido aqui. Vou colocar aqui testecadastro@gmail.com e 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Beleza? Vou enviar. Olha que massa, galera. Apareceu aqui pra gente, então, esse nosso post aqui já feito, com os dados aqui, com esse nome estranho, e também com o teste de cadastro aqui, bonitinho pra gente. Então, aqui dentro nesse nosso método aqui do controlador de usuários, novamente eu tô com muita coisa aberta aqui, vou fechar. Vou aqui pro nosso controlador de usuários de novo e vou nesse nosso método setNewUser, beleza? Qual que é a ideia aqui, galera? A ideia é a gente validar primeiro se esse e-mail que o cara está usando já não foi utilizado por outro usuário, né? Porque eu não posso cadastrar dois e-mails, dois usuários com o mesmo e-mail. Então, para isso, a gente vai primeiro obter esse e-mail do usuário aqui. Vou criar aqui uma variável e-mail que vai receber post vars e-mail, beleza? Ou nada aqui. Já vou criar de nome também e a de senha. Só para ficar padronizado aqui, eu recebo o nome também, vou colocar para cima, e aqui eu vou receber senha, aqui, que é a senha do usuário, beleza? Então eu preciso validar isso. Aqui eu vou colocar aqui, valida o e-mail do usuário. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho um método aqui nessa classe de entidade de usuário que retorna usuários pelo seu e-mail, né? Então eu vou chamar aqui obEntity, na verdade entity user, get user by email, e eu passo e-mail para ele, beleza? E eu vou chamar aqui esse nosso retorno de obUser, beleza? Aqui eu vou dar um debug nesse obUser, porque se eu tiver esse cadastro já, ele vai mostrar para mim. Vou atualizar, ficou vazio, só que se eu coloco aqui um e-mail que já existe, vou colocar qualquer coisa aí, canal wdev@gmail.com, e a senha aqui, eu quero que ele exiba um erro. Olha aqui, ele conseguiu achar um usuário que tinha já esse e-mail. Então, o que eu vou fazer? Se isso aqui for uma instância válida, if obUser instance of entity user, né, se ele for uma instância aqui de usuário, eu vou redirecionar ele para a página de cadastro aqui mesmo de usuário, só que eu vou passar um status ali de duplicated, ou seja, que ele vai mostrar um erro para mim, que aquele e-mail ali já está sendo usado por outro usuário. Então, admin, vou colocar aqui como users, beleza? Não tenho ID aqui, né? Então, eu vou ter esse cara aqui como new, e o status dele aqui vai ser duplicated, beleza? Então, eu tenho esse status aqui, se for um status duplicado. Beleza? Aqui embaixo a gente vai dar um debug aqui de e-mail aqui, só para a gente ver se está chegando aqui, beleza? Então vou dar um debug aqui.
Aqui eu vou ser redirecionado, ó, fui redirecionado para o status duplicated. Então, para isso, galera, eu já vou chamar aqui em cima, dentro de status, eu chamo aqui self get status, passando request, beleza? E dentro do status a gente vai definir esse novo status aqui, que é o duplicated, aqui embaixo, então, duplicated, beleza? Que na verdade agora é um get error. E aqui eu coloco o e-mail digitado, já está sendo usado, já está sendo utilizado por outro usuário. Beleza? Já temos esse e-mail sendo utilizado. Aqui eu vou trocar por usuário excluído com sucesso, usuário atualizado com sucesso e usuário criado com sucesso. Beleza? Já troquei aqui para usuários e eu já tenho aqui as mensagens de status sendo renderizadas. Eu vou atualizar aqui para ver. Olha, o e-mail digitado já está sendo utilizado por outro usuário. Então aqui já apareceu bonitinho pra gente. E agora o que a gente precisa é cadastrar aqui um usuário real mesmo, né? Que o e-mail dele não seja um e-mail que já está sendo utilizado. Então eu vou colocar aqui como teste usuário. Beleza? O e-mail dele eu vou colocar testeusuario@gmail.com. E a senha eu vou colocar um 2, 3, 4, 5, 6 também. Beleza? E vou enviar esse cara. Já apareceu aqui um e-mail para a gente, né? Então agora a gente precisa cadastrar esse nosso usuário dentro do banco de dados. E para isso eu vou colocar nova instância de usuário aqui. De usuário, né? E aqui eu tenho usuário, entity user, que é a nossa instância aqui de OBUser. Beleza? Eu tenho aqui o nosso nome, que eu já tenho uma variável ali em cima que eu já peguei esse nome, então é nome aqui. Beleza? Aqui eu posso apagar a mensagem, eu posso duplicar aqui para e-mail, nossa variável de e-mail. E aqui eu tenho a senha, galera. Só que a senha, a gente não pode salvar a senha pura que o nosso usuário digitou aqui, né? Porque a gente está utilizando o Password Verify do PHP para fazer a verificação de senha. Então, para salvar a senha, a gente vai criptografar ela usando o Password Hash. Porque aqui, ó, vou dar um debug em OBUser para a gente ver como que tá. Vou atualizar, ficou teste usuário. Aqui a senha tá pura aqui dentro. Então, a gente vai chamar aqui Password Hash, que é uma função aqui do PHP, beleza? Eu passo a senha, que foi digitada, e passo uma constante aqui, chamada password default. Vamos salvar aqui, vamos testar. Olha a diferença, galera, já ficou a nossa senha aqui toda criptografada, né? E sempre que a gente atualizar, ele vai trocar essa hash aqui pra gente, mas continua sendo a mesma senha ainda. Beleza? Então agora o que a gente precisa fazer é chamar o método cadastrar, que ele ainda não existe dentro da classe de usuário aqui, ele só existe dentro da classe de depoimentos, beleza? E nada mais é do que um insert aí dentro do banco de dados, então a gente vai fazer o método cadastrar aqui, beleza? Então public function cadastrar. Então aqui a gente já vai fazer aqui disID igual new database, a nossa tabela de usuários, e a gente manda aqui um insert nessa tabela já. Então insert, e a gente passa o array de dados que a gente quer inserir dentro dessa tabela. Vou colocar aqui método responsável por cadastrar a instância atual do banco de dados. Beleza? Aqui eu tenho um return aqui, que ele é um sucesso, né, booleano. Eu posso dar o return aqui de sucesso. Sucesso. Opa. Sucesso. Aqui eu dou um return true. Beleza? Que deu sucesso aqui no nosso banco de dados. E aqui insere a instância no banco. Beleza? Aqui dentro o que eu preciso passar para o banco de dados é nome, e-mail e senha. Então o nome vai receber disnome. E-mail recebe disemail. E senha recebe de senha. Opa, diz senha. Beleza? Então isso aqui já está fazendo a nossa inserção no banco de dados desse nosso novo usuário. Já está cadastrando esse novo usuário. Beleza? E o que a gente precisa é chamar a nossa rota de users, né? Aqui, então users. E a gente vai trocar aqui pelo ID do usuário que foi cadastrado. E aqui o nosso edit aqui de status created aqui no nosso usuário, beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos cadastrar aqui o nosso usuário então. Aqui eu vou colocar teste usuário, novo usuário @gmail.com e 1, 2, 3, 4, 5, 6 também de senha. Vamos enviar, vamos ver?
Cadastrou aqui, galera, já foi para o created aqui do users. Claro que ele abriu aqui o nosso depoimento, porque a nossa rota ainda está vinculada com esse depoimento. Então aqui dentro das nossas rotas, a gente também tem que mudar as rotas de edição aqui. Beleza? Então ele já está chamando aqui. A gente vai chamar user aqui, que é o nosso getEditUser. Beleza? E o user aqui também, que é o setEditUser. Beleza? A gente também vai colocar esse cara aqui também. Beleza? Para agilizar aqui, a gente já vai na nossa entidade aqui de usuário, a gente já vai criar o nosso método de atualização e de exclusão aqui dentro. Então, public function, function, atualizar, ele vai atualizar a nossa instância aqui no banco de dados. Atualiza, método responsável, né? Método responsável por atualizar os dados no banco. Beleza? Aqui eu já tenho aqui um retorno de sucesso, booleano também, que aqui nada mais é do que um return desse cara aqui. Vou dar um return direto desse cara, tá? Só que ao invés de ser um insert aqui, é o update. E aqui eu preciso passar a cláusula where, que é id igual disID. Beleza? Então tem atualizar aqui. E também eu tenho o excluir aqui, eu já vou colocar o excluir aqui para a gente agilizar. Então public function excluir. Beleza? Excluir, então public function excluir. Eu já tenho aqui o método responsável por excluir um usuário do banco. Beleza? Database usuários. A gente vai executar o método delete. Beleza? E remove aqui essa atualização de dados que a gente não precisa. Deixa somente a cláusula where aqui funcionando. Beleza? Então atualizar e o excluir já estão criados aqui. Beleza? Então dentro do nosso controlador de usuários, a gente vai abrir aqui o nosso método getEditUser. Beleza? Que a gente vai trocar aqui para getEditUser, método responsável por retornar o formulário de edição de um usuário. Beleza? De um usuário. Aqui, então eu tenho o OBUser, que ele vai ser aqui a entity user, a nossa entidade de usuário aqui, entity user. A gente vai obter aqui o getTestimonyById, a gente vai trocar para getUserById, beleza? Obtém o usuário do banco de dados. A gente tem aqui a validação do usuário, então desse OBUser. Esse método não existe ainda, a gente vai criar, tá? Então, se não for uma instância de usuário, a gente vai retornar ele para admin users. Beleza? Se for, a gente vai renderizar aqui o formulário de edição. Beleza? Eu vou dar um debug nesse nosso usuário aqui, se ele for válido. Beleza? Então, getUserById. Então, a gente vai vir aqui na nossa entidade. A gente vai criar esse método getUserById. Então, public function getUserById. Beleza? A gente recebe aqui o ID desse nosso usuário. Método responsável por retornar uma instância com base no ID. Beleza? Então aqui eu tenho o ID que é um integer. Beleza? E eu tenho aqui o retorno, que é uma classe de usuário. É muito parecido com esse método aqui do user, só que a gente vai usar esse método aqui que a gente já criou, o método mais genérico que está executando o banco. E a gente pode até alterar esse aqui também, tá? Então o que a gente vai fazer? Return. Aqui é estático, né? Static. Então, return self. Get users. E aí eu passo o nosso where aqui de ID igual ID. E passo o nosso fetchObject aqui, fetchObject, e aí eu passo self-class aqui dentro. Beleza? Essa é a nossa execução aqui desse getUserById. A gente pode até alterar aqui esse método aqui de e-mail também. A gente pode fazer o seguinte, passar o getUsers aqui, trocando para e-mail igual e-mail aqui dentro, só que a gente precisa passar o e-mail aqui entre aspas. Aqui, já dá o fetchObject aqui e ele também vai funcionar aqui dentro, beleza? Então, getUserById e getUserByEmail já estão aqui configurados utilizando esse método getUsers aqui na nossa própria classe. Vou atualizar aqui para a gente ver. Olha, já apareceu aqui, já deu certo, ele conseguiu achar o nosso usuário de ID 2 aqui, beleza? Então, a gente vai usar ele. E aí, galera, o que a gente vai fazer aqui dentro? A gente vai editar esse nosso usuário e vai passar para o nosso formulário os dados desse nosso usuário já colocados. Então, aqui, editar usuário, da mesma forma que a gente criou ali nos depoimentos, né? Então, aqui nos módulos de users,
né? Users form, o título é editar usuário, nós temos o nome, só que o nome aqui é obuser, né? Aqui, obuser nome, nós temos aqui obuser e-mail, e nós não temos a senha, tá? Então a senha a gente não passa, beleza? Então fica nome, e-mail, e aqui o status também já ficou certinho, a gente troca aqui para editar usuário, e a gente troca aqui para users, beleza? Vamos dar uma olhada. Já ficou certinho aqui, apareceu o teste usuário, novo usuário aqui, já apareceu pra gente. Agora o que a gente precisa fazer é esse set edit testimony aqui, que é a edição desse usuário. E para isso eu vou copiar essa validação de usuário aqui em cima, tá? Vou substituir toda essa validação aqui do user, tá? Desse usuário aqui que foi colocado. E a gente precisa também validar aqui o e-mail, mas vamos colocar aqui o abuser que a gente recebeu, só para a gente ver se isso aqui já está funcionando. Então, set edit user, aqui dentro, método responsável por gravar a atualização de um usuário. Beleza? Vamos ver se ele vai funcionar. Vou colocar aqui teste usuário 2 e novo usuário 2. Vou enviar. Opa, tem esse campo aqui que é obrigatório. Vou atualizar. Olha aqui, teste usuário. Novo usuário, chegou aqui certinho aqui dentro desse obuser, beleza? E o que a gente precisa fazer, galera, é a gente verificar se esse nosso e-mail ele não está sendo usado, porque ali eu troquei o e-mail. Então, se eu troco o e-mail de um usuário e coloco o de outro que já existe, eu tenho que exibir um erro para ele, beleza? Então, para isso eu vou copiar aqui essas nossas variáveis aqui de nome, e-mail e senha, só para a gente poupar um pouquinho de tempo aqui. E aqui a gente vai colocar abaixo desse post vars aqui. Aqui a gente já vai colocar essas variáveis e eu vou validar o e-mail do usuário, né? Deveria ter copiado até a validação de e-mail aqui do usuário, que é essa validação aqui, beleza? Então, se esse usuário aqui ele estiver sendo utilizado, se esse e-mail estiver sendo utilizado por algum usuário, a gente precisa redirecionar ele. A gente vai trocar aqui para admin users. Aqui no ID a gente usa esse cara aqui. A gente vai colocar users id /edit. Por quê? Porque a gente manda para edição novamente desse usuário, só que fala, ó, o e-mail que você está utilizando já está sendo utilizado por outro usuário. Beleza? Vou colocar o debug aqui e vamos ver. Se eu chegar no debug, não tem nada, então a gente já chegou aqui. Ele ficou vazio, na verdade, porque não tem usuário aqui. É sinal de que ele não está duplicado. Porém, se eu editar aqui para canal wdev, @gmail.com, vou colocar qualquer senha aqui. Olha aqui, duplicated, porque o e-mail já está sendo usado. Só que olha o problema aqui, novo usuário, enviei, continuou duplicado, porque já tem um e-mail com esse usuário. Então a gente precisa adicionar uma validação aqui que é, se for uma instância de usuário e se o ID for diferente do ID atual. Por quê? Desse jeito aqui eu estou atualizando meu próprio cadastro, então eu posso utilizar esse e-mail. Então aqui eu vou atualizar. Então ele mandou aqui para a instância de usuário aqui certinho para a gente, beleza? Então agora que a gente já chegou nesse ponto aqui da atualização, basta a gente configurar aqui então os dados que a gente recebeu aqui no usuário. Então aqui eu tenho o nome aqui que eu recebo aqui em cima, que é esse nome aqui, beleza? Eu tenho aqui também o e-mail que eu recebi dessa variável e-mail aqui e tem a nossa senha aqui que eu também recebi da variável aqui a senha que eu estou recebendo, só que aqui a senha tem aquele detalhe, então a gente tem que passar ela como password hash, a gente passa a senha aqui e passa password default, beleza? E aqui eu chamo o método atualizar, que a gente já criou lá dentro da classe, e aí a gente pode chamar o método de usuários aqui, a gente vai passar aqui o ID desse nosso usuário e a gente já passa também o status aqui de atualizado. Só que aqui vai dar um problema, galera, acabei de perceber, porque a gente usou o mesmo nome aqui nos dois lugares, o abuser aqui em cima e o abuser aqui na validação do e-mail. Vamos chamar esse cara aqui de abuser e-mail, só para a gente não ter problema, porque senão se a gente não encontrar esse cara, ele não gera o ID, né? E ele sobrepõe essa nossa instância aqui em cima, poderia dar um problema na atualização. Então aqui ficou obuser e-mail, beleza? E aqui em cima fica obuser normal para a gente utilizar no restante aqui da aplicação, beleza? Vou voltar aqui, vou colocar aqui um novo usuário, vou colocar a senha aqui 1234 ao invés de 123456 e vou atualizar. Usuário atualizado com sucesso, galera. Ficou updated aqui. E agora o que a gente precisa fazer é atualizar aí as nossas rotas de exclusão aqui dentro do user. Então aqui eu vou chamar de admin user get delete user e set delete user.
beleza? Set delete user aqui, e eu chamo também aqui a classe user. Aqui dentro da nossa classe de usuário, a gente também vai obter esse cara, então get delete user. Aqui eu tenho o método responsável por retornar o formulário de exclusão de um usuário, beleza? E eu tenho as mesmas validações aqui de usuários que os outros métodos têm, então eu vou colocar aqui em cima, vou sobrescrever essa instância aqui, beleza? E a ideia aqui é eu passar o nome e passar também o e-mail aqui para ele, né? Para a gente validar aqui o e-mail desse usuário. Aqui eu vou trocar para e-mail, e aqui eu troco aqui admin modules, aqui eu coloco como users, delete, beleza? Aqui eu tenho admin users aqui, já está certo, users delete, vou colocar excluir usuário, aqui eu coloco como users, beleza? E aqui dentro desse nosso post ali, eu vou colar também a validação de usuários aqui, beleza? Set delete users, beleza? E eu vou colocar aqui o nosso usuário no debug, só para a gente ver ele chegando, beleza? Então aqui excluir um usuário, aqui, excluir usuário, tá certo? E a gente vai criar esse nosso módulo aqui, esse nosso formulário de delete. Então aqui eu vou copiar aqui dos depoimentos, então aqui eu vou criar o delete.html, beleza? E aqui excluir usuário. E por fim voltar aqui, admin users. Você deseja realmente excluir o usuário. Vou colocar aqui o nome, né, que ele tem, e vou colocar entre parênteses aqui o e-mail, beleza? Então, o usuário aqui e o e-mail, beleza? Aí tem aqui o nosso excluir, beleza? Então já tem admin users, já tem excluir usuário e já tem aqui a mensagem bonitinha. Vamos ver se dá para a gente clicar aqui já no excluir, né? Então vamos excluir aqui, ó. Você deseja realmente excluir o usuário, teste usuário com esse e-mail? A gente pode excluir, cliquei, apareceu a nossa instância aqui. Tá certinho aqui dentro do nosso controlador, então a gente já pode chamar o método excluir aqui do abuser, beleza? Exclui o usuário e redireciona aqui o nosso usuário para admin users status deleted, beleza? Vamos tentar? Vou excluir esse cara, redirecionou, usuário excluído com sucesso. E vamos fazer um teste aqui, vamos cadastrar um novo usuário aqui. Novo usuário, vou colocar aqui novo e-mail, @gmail.com, e vou colocar senha 1234 aqui para a gente testar, só para ver se a gente consegue logar com esse usuário aqui, beleza? Então aqui eu vou sair da plataforma e vou colocar novo e-mail, @gmail.com, 1234, vamos ver se a gente vai logar. A gente conseguiu logar, galera, agora a gente logou com outro e-mail e não é o e-mail do canal aqui WDev. E com isso, galera, finalizamos o nosso projeto de hoje, onde implementamos o painel de administração para o nosso projeto da série de MVC em PHP. A gente implementou muita coisa hoje, galera, e o resultado foi sensacional. E se vocês quiserem criar outros módulos aqui, basta seguir o padrão dos módulos que a gente já implementou aqui. E galera, essa série de MVC em PHP não para por aqui. Na próxima semana a gente volta com um conteúdo super bacana sobre APIs e você não pode perder. E se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Deixa o like aqui e compartilha com os seus amigos. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se quer ficar por dentro de todas as novidades do canal, siga a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, é tudo WDev Oficial. E se ainda não viu os últimos vídeos que saíram no canal, saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Vou deixar os links aqui do lado para você assistir. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.